Uma bully é forçada a viver junto de um duque rico que quer se livrar dela, e sem querer ela vira a obsessão de todos. Um dia uma escrava corporativa e viciada em trabalho acorda com a senhorita Cristina, uma dama maligna de outro mundo, conhecida por ser uma bully perseguidora de homens. O príncipe avisa que essa é sua última chance de se redimir, e de repente, ela é forçada a viver com o filho do duque, para impedir que ela cause mais problemas. Mas a verdade é que esse homem está buscando uma desculpa para executá-la, então ela resolve trabalhar duro para evitar manchar ainda mais sua reputação. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje eu acordei como uma famosa encrenqueira, e espero que aproveite. A história começa em um luxuoso salão, onde está acontecendo um baile de máscaras. De repente as damas e cavalheiros se viram e começam a olhar chocados a dama que acabou de entrar. O nome dela é Cristina, que está se sentindo extremamente nervosa e desconfortável, suando enquanto se pergunta como isso tudo aconteceu. Vemos que um cavalheiro está segurando sua mão enquanto dá um beijo gentil, antes de sorrir e comentar que ela está linda como sempre. De repente, outro nobre cavalheiro levanta o cabelo dela, comentando que ela não é apenas linda, mas também muito interessante. Ele chama por ela, mas Cristina está inquieta, completamente nervosa com a atenção que está recebendo. No meio da confusão surge uma voz que vem de trás. E é de outro cavalheiro, comentando que ele é o único que a conhece de verdade, já que ele é seu irmão mais novo. Ele segura seus ombros em uma tentativa de tomar ela para si, enquanto Cristina está com uma expressão vazia em meio aos três cavalheiros, que se olham como se estivessem em guerra. O único pensamento de Cristina nesse momento é que a situação é muito constrangedora. Enquanto ela ainda está perdida em seus pensamentos, um passo começa a se aproximar, então Cristina olha e percebe que é Cedric. Ele dá um sorriso para ela, que instintivamente pede por ajuda. Cedric alcança seu rosto, e de repente, ele levanta ela como se fosse uma noiva, deixando ela chocada. Ela fica completamente vermelha, e então ele diz que é um homem sortudo por ter ela em sua vida, e logo depois ele dá um beijo gentil em sua testa, deixando ela ainda mais constrangida. Ela está cercada de cavalheiros bonitos, e não faz ideia do que vai acontecer com sua vida. Na noite de uma cidade movimentada, vemos uma dama exausta depois do trabalho, e ela acaba de entrar em seu apartamento, tirando os sapatos enquanto se lembra de seu chefe idiota que sempre é irracional, lhe dizendo que sabia que podia contar com ela, enquanto pede para ela terminar rápido, o que a deixa extremamente irritada. Como uma recém-formada, ela não tem escolha a não ser trabalhar em uma empresa com um ambiente tóxico, mas não acha estranho que mais da metade de seus colegas já tenha desistido. Ela tenta relaxar e abre uma lata de refrigerante, bebendo imediatamente. Ela fica aliviada, admitindo que é para isso que ela trabalha. Ela se pergunta como sua vida acabou assim, e já se acostumou a trabalhar como uma escrava, então parece que não tem como escapar disso. Ela continua comendo seus salgadinhos, então finalmente decide desistir de pensar e diz que o que acontecer, aconteceu. Ela cai pro lado, lembrando que amanhã vai ser a primeira vez que ela tem o dia seguinte de folga. Ela continua pensando no chão, então ela olha para o teto e deseja poder ter um novo começo em um mundo diferente. Na manhã seguinte, os pássaros cantam, e ela acorda surpresa que o dia tenha chegado tão rápido. De repente ela olha ao redor do quarto, notando todo o brilho e quão majestoso parece. Então ela fica confusa, sabendo que nunca viu aquele quarto antes. Ela se pergunta onde foi parar, até que ela percebe suas mãos, e nota surpresa que seus dedos nunca foram tão finos. De repente ela nota a porta se abrir, enquanto uma empregada fica em pânico por ela estar acordada, decidindo sair e chamar alguém imediatamente. Cristina questiona quem ela era, finalmente saindo da cama. Então, é quando ela vê seu reflexo no espelho, sendo uma pessoa completamente diferente de antes. Ela está realmente chocada, levando a mão sem acreditar para conferir seu rosto. Ela se aproxima do espelho depressa, perguntando o que está acontecendo e por que está vendo uma pessoa diferente no espelho. Cristina elogia sua nova aparência, mas ainda sem acreditar em nada do que está acontecendo, e acha que deve ser um sonho, enquanto seu coração bate forte. Seu nome é Cristina von Luck. Ela é egoísta e despreocupada, tendo o prazer em intimidar seus servos e nobres de baixa estatura. Se lembrando de como falava com as empregadas e as repreendia por terem um péssimo gosto para escolherem seus vestidos. Ela também lembra da vez em que Cristina subornou o professor para falsificar seu boletim, e da vez em que contrabandeou mercadorias ilegais, além de quando assediar seu noivo e mais todo tipo de ato maligno que se possa imaginar. Cristina é uma mulher malvada, odiada pelas pessoas ao seu redor. Ela olha para o espelho, se perguntando se há algum tipo de brincadeira. O que ela acabou de ver são as memórias do corpo de Cristina von Luck, e percebe que possuiu o corpo dessa garota. Então, ela aperta as mãos com medo, perguntando por que isso tinha que acontecer agora, que Cristina já arruinou sua vida sendo má. Ela já leu algumas histórias parecidas, mas geralmente os personagens evitam seu destino em condições melhores, quando ainda é possível evitar que se vire uma vilã de verdade. E o mais estranho de tudo, é que ela não se lembra de morrer. Então, ela se pergunta onde está seu corpo.
Cristina se vira para o lado, apenas para ver a empregada parada com o médico que ela trouxe para lhe examinar. O médico pergunta como ela está se sentindo, então Cristina olha para eles nervosa e com as mãos no pescoço, comentando que sua cabeça dói. Então o médico diz a Cristina que é porque ela caiu da escada, perguntando se ela esqueceu disso. Ela finalmente entende por que seu corpo dói tanto, mas Cristina não parece ter lembranças de antes ou depois do incidente. Ela chega à conclusão de que não consegue se lembrar de nada, o que o médico atribui ao choque de cair da escada. Ele também nota que seu jeito de falar também parece ter mudado. De repente Cristina fica em pânico, mas ela ri nervosa, dizendo a ele que é porque está pensando em se tornar mais feminina. Cristina sabe que precisa inventar uma desculpa melhor, mas se disser a verdade e que não é Cristina, todos pensarão que ela perdeu a cabeça, e acha que a reputação dela já está ruim o bastante. O médico acena com a cabeça acreditando nela, e explica que ele não a culpa, especialmente depois de passar por aquilo, e acha que é natural para ela ter uma mudança de coração. Mas Cristina se pergunta do que ele está falando. De repente seu olhar encontra o da empregada, mas a mulher fica apavorada e abaixa a cabeça imediatamente, com medo e tremendo. Cristina se pergunta por que ela está reagindo assim, mas logo lembra que é natural, já que a Cristina original costuma intimidar seus servos. Então ela pigarreia e pergunta quanto tempo dormiu, e a empregada diz gaguejando que foram 3 dias. Ela explica que ela não tinha ferimentos externos, mas ficou inconsciente. Agora ela finalmente entende o motivo de estar com tanta fome já que dormiu por 3 dias seguidos. De repente, a porta se abre com um estrondo alto, e logo entram cavaleiros em armadura marchando em direção a ela e sua empregada. Elas ficam surpresas, até que o cavaleiro que está à frente fala, chamando ela pelo nome completo e dizendo que Sua Majestade quer lhe dar sua estrita ordem. Ela fica confusa, então ele diz que ela terá que ir com eles ao Palácio Imperial imediatamente, e essa é a ordem de Sua Alteza. A expressão de Cristina está cheia de preocupação e descrença, tudo ao mesmo tempo. Então o cavaleiro continua, e comenta que o que ela fez há 3 dias foi apenas uma tentativa, mas ela não escapará mais de seus atos ilícitos. Os olhos de Cristina se arregalam ao perceber que ele está falando do dia em que ela caiu da escada, mas ela ainda não consegue se lembrar de nada. Ela se pergunta o que Cristina fez, gritando para si mesma que é inocente. Mais tarde eles chegam ao Palácio Imperial, ficando diante do rei. Sua Majestade fala que estavam esperando por ela. Então ele a olha fixamente e pergunta se ela sabe por que está ali. Cristina está assustada e tremendo, mas admite que não sabe. Isso deixa o rei surpreso, se perguntando por que ela não sabe por quê. Então o cavaleiro fala, dizendo ao rei que ela caiu da escada há 3 dias, e agora fala que não se lembra do que aconteceu. Ele comenta que ela foi questionada se a história era verdade, mas ela negou saber de qualquer coisa. Cristina acha que é uma boa razão, quando de repente, alguém se aproxima e diz que mesmo que seja verdade, isso ainda não é importante para o caso. Cristina parece cada vez mais nervosa, olhando pro loiro que a chama de culpada, e se lembrando de que o conhece. Esse é o ex-noivo de Cristina e o príncipe do reino. Com suor se formando em seu rosto, Cristina reúne coragem e pergunta de que exatamente ela é culpada. Então Felipe bate o pé circulando ao redor dela, e ele explica que há 3 dias, às 2 da tarde, ela tentou empurrar a filha do barão Ararel, a Lady Priscila Ararel, escada abaixo, mas foi ela quem acabou caindo. O príncipe Felipe cruza os braços, dizendo que ela nunca foi processada porque tecnicamente ela nunca feriu ninguém fisicamente, além de ser a filha de um marquês. Mas Felipe tem um olhar severo, e ele diz a ela que seu tempo acabou, ela será acusada de contravenção. Cristina continua confusa, enquanto implora para ser dispensada e pergunta que contravenção cometeu ao tentar empurrar Lady Priscila escada abaixo. Ela tenta lembrar quem é Lady Priscila, e finalmente lembra que Priscila é a garota que passou de plebeia a nobre depois de ser adotada pelo barão. Ela fica frustrada e aperta a ponte do nariz, percebendo que ainda se lembra de quando Cristina implicou com ela, sem acreditar que realmente tentou se livrar de Priscila porque não gostava dela. Ela sabe que Cristina não é alguém que tomaria esse risco. Então ela se lembra do que Cristina costumava dizer, que sujar as mãos é coisa de idiotas. Ela está mergulhada em pensamentos profundos, quando o príncipe Felipe, a quem ela rejeitou, olha para ela e diz que Priscila viu isso pessoalmente. Cristina então fala nervosa, achando que houve um mal-entendido. Seu olhar fica sério, enquanto ela diz que Priscila não caiu da escada e que deveriam esclarecer as coisas antes. Mas antes que pudesse completar sua frase, tanto Sua Majestade quanto o príncipe Felipe lhe lançam um olhar que faria qualquer um tremer de medo. Então Cristina percebe que está cercada por inimigos. Cristina engole em seco e pergunta qual será sua sentença. O príncipe reconhece que Priscila não está ferida, mas eles ainda acreditam que ela é uma pessoa perigosa, então eles terão um guarda vigiando ela o tempo todo para evitar que cause mais danos. Ela fica surpresa com a decisão, até que o guarda ao lado dela tira o capacete. Ela olha quem é e acha que eles só podem estar brincando com ela. O jovem cavalheiro olha para ela, e nota que faz um tempo. Então ele diz a ela com uma expressão estoica que a partir de hoje ela viverá com ele.
Cristina se pergunta o que ele disse, notando que isso significa que ele quem irá vigiá-la 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele olha fixamente para ela enquanto ela tenta sair dessa situação. Ela implora, prometendo não sair de casa, mas seu pedido é ignorado, já que o príncipe Philip sabe que se permitissem, ela apenas subornaria os empregados. Quando Philip diz isso, ela fica muda, sabendo que definitivamente é algo que Cristina faria. Philip avisa que ele também tem a autoridade para executá-la a qualquer momento, e de acordo com seu próprio julgamento. Cristina treme ao ouvir isso, enquanto o medo toma conta de todo o seu corpo, imaginando ele cortando seu pescoço. Ela olha para ele, enquanto ele diz que logo saberão se ela está dizendo a verdade sobre ter perdido a memória, fazendo Cristina engolir em seco de medo. Eles entram em uma carruagem, passando por uma estrada acidentada enquanto a carruagem range sem parar. Eles se sentam um de frente para o outro em silêncio, sabendo que sua vida ou morte depende dela, e Cristina olha para ele nervosa. Depois que Cristina terminou o noivado com o príncipe Philip, a pessoa em quem ela coloca seus olhos é Cedric, o futuro duque, já que ele é muito atraente. Aparentemente, Cristina o persegue e age como uma histérica apenas para chamar sua atenção, mas Cedric fica irritado com essas coisas. A reputação dela com Cedric não é apenas zero, e na verdade ela está negativa. Então ela tem certeza de que ele a mataria instantaneamente se ela causasse outro problema. Eles logo chegam à mansão dele e descem da carruagem. Cristina se pergunta o que fez para merecer uma vida tão difícil em um mundo diferente como esse, e ela fica chocada quando Cedric dá a mão para ela. Ela nota como Cedric está sendo um cavalheiro, mesmo que ela seja apenas uma encrenqueira que ele precisa vigiar. Cristina agradece pelo gesto dele ao pegar sua mão para descer da carruagem, e logo depois ela fica admirada com a brilhante e reluzente mansão que ele tem. As empregadas e mordomos estão todos alinhados do lado de fora para dar as boas-vindas ao mestre Cedric. Cristina ainda está impressionada porque o lugar é enorme, provavelmente o dobro do tamanho de sua mansão, fazendo ela lembrar que ele também é o duque. O mordomo-chefe começa a abrir a porta, enquanto Cedric diz que ele deve cuidar da senhorita. Logo depois o mordomo a direciona, então Cristina faz uma reverência a Cedric antes de partir. Ela realmente espera que não esteja sendo levada para uma prisão. Ao chegar ao quarto, o mordomo abre a porta dizendo que esse será o quarto dela, se chamando Sala do Lírio. Cristina está completamente impressionada, e até diz que não se importa de ficar em um quarto menor, mas o mordomo explica que é uma ordem do Lord Cedric. Ele continua falando, dizendo que ela deve tocar aquele sino quando precisar de algo e que suas roupas estão no armário. Então ele pede que ela não vá a lugar nenhum, e que deve ficar ali por um tempo. Ele avisa que isso é tudo por enquanto, então fecha a porta ao sair. Ouvindo suas palavras, Cristina percebe que não é uma convidada bem-vinda, e que os empregados provavelmente sabem o motivo de sua estadia na mansão de Cedric. Cristina então tira o chapéu e vai em direção ao armário, ainda perdida em pensamentos, sabendo que essa é a cela onde passará seu tempo. De repente, ela fica deslumbrada com as roupas luxuosas dentro do armário. É de repente quando uma voz surge de trás, perguntando se tem algo de errado. E a garota olha ela sem expressão, enquanto Cristina dá um salto de medo. A empregada se desculpa, mas explica que ela não respondeu quando bateu na porta. Cristina olha para ela e tenta explicar que só estava chocada ao ver os vestidos, mas ela parece confusa e entende errado, então se vira pedindo desculpas e diz que irá buscar mais vestidos. Mas Cristina grita que os vestidos são suficientes, então ela não precisa se preocupar com isso. Então a criada decide se apresentar, explicando que é sua empregada pessoal, Hannah. Cristina diz que é um prazer, e Hannah continua dizendo que ela pode parecer antipática, mas dá desculpa que seus músculos faciais são fracos, então pede a Cristina para não levar pro pessoal. Ela nota que Hannah é uma figura estranha, e talvez por isso que foi nomeada como sua criada pessoal. Cristina chora internamente, se perguntando se vai sobreviver naquele lugar, enquanto Hannah fala que sua refeição está pronta. Quando Cristina entra no enorme salão de jantar, e fica chocada ao ver Cedric. As empregadas e o mordomo estão arrumando a mesa, e quando terminam, Cristina olha para a mesa maravilhada e começa a devorar a comida imediatamente, sem se importar com a etiqueta. Ela exclama que a comida está deliciosa, o que é um verdadeiro deleite para ela, que nunca teria apreciado isso em sua vida anterior. Mas de repente Cristina olha para cima e vê Cedric olhando para ela. Então ela estremece, parando a mão no meio do caminho e se perguntando por que ele está lhe olhando assim. Ela se pergunta se fez algo errado, e imagina ele cortando sua cabeça por causa dos maus modos. Cedric comenta que pode ver que ela realmente gostou da refeição, fazendo Cristina gaguejar um pouco antes de reconhecer que a comida está deliciosa. Ela fica inquieta, enquanto o silêncio entre eles se torna ensurdecedor, e ela começa a suar sem parar. Ela agradece a Cedric pelo quarto maravilhoso e pelas roupas, mas Cedric garante que não é nada. Ele continua e reconhece que ela é uma criminosa, mas isso não muda o fato de que ela é uma hóspede em sua mansão. Ouvindo isso, Cristina fica quieta, e lembra como achava que receberia um tratamento severo. Logo depois Cedric se levanta dizendo que está indo embora, pedindo para ela aproveitar a refeição.
Cristina solta um suspiro aliviada, e depois ela olha para a mesa e decide elaborar um plano. A verdade é que ela está em prisão domiciliar, então ainda está em uma rua sem saída. Para evitar morrer, ela sabe que terá que começar a agir como uma verdadeira dama nobre, mas ela não sabe o que as damas nobres fazem. Ela se lembra que Cristina costumava ficar à toa todos os dias, mas espera que realmente arranje algo, ou então poderia morrer de tédio. Quando uma empregada começa a limpar o prato de Cedric, Cristina olha para ela e tem uma ideia brilhante que poderia funcionar. Poucos momentos depois, Cedric e o mordomo-chefe estão passando quando veem Cristina com uma roupa de empregada varrendo o chão. Cedric pergunta o que ela está fazendo, mas ela fica confusa, perguntando o que ele quer dizer. Ela simplesmente responde que está limpando. Mas Cedric insiste e pergunta por que ela está limpando. Cristina fecha os olhos e admite que é porque está entediada, mas Cedric fica ainda mais confuso, perguntando o que o tédio tem a ver com a limpeza. Cristina é o tipo de pessoa que precisa encontrar algo para fazer, e se lembrando de sua vida passada, ela era uma workaholic que ficava inquieta se não estivesse trabalhando. Cedric acha que ela não está fazendo sentido, já que costumava empurrar seus servos e gostava de vê-los trabalhando incansavelmente. Ela pensa frustrada em como a antiga Cristina era um caso perdido, e Cedric pergunta o que ela vai fazer agora. Ela gagueja e começa a explicar, dizendo que está de fato entediada e quer compensar seus erros. Mas Cedric comenta que nunca soube que ela tinha um senso de culpa. Cristina explica que caiu em si, e sabe que nada pode apagar seu passado, mas ainda quer fazer algo bom para alguém. Ela questiona se isso é ruim, e os olhos de Cedric se contraem desconfiados, enquanto os olhos de Cristina brilham. Então ele se vira e diz para ela fazer o que quiser, fazendo o mordomo chamá-lo. Cedric se vira e explica a ele que ela está se oferecendo para o trabalho, então ela pode fazer o que quiser, mas ele tem certeza de que ela ficará doente e cansada disso em pouco tempo, e o mordomo concorda com ele, dizendo Hannah estará cuidando dela. Isso certamente deixa Cristina irritada, já que ela esperava que ele mudasse de opinião ao ver que ela mudou. Mas para sua surpresa, ele apenas diz que tem certeza de que ela ficará doente e cansada disso em pouco tempo. Ela questiona irritada como ele ousa, então para mostrar sua determinação, ela arregaça as mangas e começa a trabalhar, dizendo que ele verá todo o seu esforço em breve. E enquanto Cristina trabalha furiosamente, as empregadas olham para ela, se perguntando o que aconteceu. Um mês depois, parece que Cristina continua a trabalhar diariamente sem parar. Ela se integrou bem ao ambiente, dirigindo as empregadas sobre o local correto onde as coisas devem ser guardadas enquanto varre com uma vassoura. Ela é útil para todos, cuidando das coisas e fazendo o seu trabalho diligentemente, até que eles começam a confiar nela. Hannah elogia suas habilidades de limpeza, sem expressão como sempre, e pergunta se ela pode tirar uma soneca. Mas Cristina a interrompe, e de repente ela lembra que já se passou um mês desde que ela chegou à mansão. Ela nota como dominou todas as tarefas dos servos, percebendo que virou a mestra dos empregados. Ela fica orgulhosa e nota como poderia trabalhar lá de verdade, e nota como também descobriu algumas coisas durante esse tempo. Primeiro, a mansão está com falta de pessoal, mas isso se deve ao fato de Cedric não gostar de viver sob o mesmo teto com muitas pessoas. Em segundo lugar, o avô de Cedric e atual duque, está em seus últimos anos, então ele raramente deixa seu quarto, o que aumenta os boatos de que Cedric logo assumirá sua posição em breve. E por último, ela assume uma postura de magia e se prepara para lançar uma bola de fogo de suas mãos, mas é em vão, e o que ela descobriu é que não consegue usar magia. Isso mesmo, existe magia nesse mundo, mas aparentemente ela não consegue usar porque Cristina não tem mana. É de partir o coração para ela aceitar isso. Enquanto ela olha para cima, de repente um pedaço de papel preso em um galho chama sua atenção, e ela se pergunta o que é. Então ela arregaça as mangas, e mesmo que não possa usar magia, ela sabe que isso é moleza para ela. Cristina rapidamente sobe na árvore, alcança o galho e pega o papel, orgulhosa com a conquista. Então ela olha para ele e acaba se surpreendendo com o que se tratava, já que é um desenho do príncipe Cedric. Ela o analisa melhor e vê uma assinatura de Sebastian. Ela fica completamente chocada ao perceber que foi o mordomo quem desenhou, e ainda mais porque está realmente bom. Cristina começa a descer da árvore, quando vê o verdadeiro Cedric, fazendo uma nota mental para não permitir que ele veja o desenho que ela tem, enquanto ela imagina ele sacando a espada e perguntando por que tem um desenho dele. Então ela decide se esconder, mas de repente ela perde o equilíbrio sem querer e escorrega. Ela começa a cair, e de repente cai em cima de Cedric. Os dois olham um pro outro em pânico, com Cedric completamente surpreso, enquanto ela gagueja pedindo desculpas e nota como ele é bonito. Cristina tenta sair de cima dele, e de repente Cedric segura seu braço e muda de posição. Ele fica por cima segurando suas mãos, enquanto Cristina está chocada, sentindo cada emoção. Logo depois ele solta ela, se virando para se levantar. Ele sacode os ombros, dizendo que foi seu reflexo de cavaleiro, já que poderia acabar ferido se um inimigo ficasse por cima em um campo de batalha. Cristina apenas aceita a desculpa dizendo que entende, quando na verdade não entende. Ela imediatamente faz uma reverência,
e pede licença enquanto foge, e Cedric se pergunta o que houve. Cristina está bem agitada, e nota como essas emoções intensas não são boas para seu coração, enquanto Cedric continua olhando ela fugir. Ele volta para a mansão, e o mordomo parece surpreso ao ver ele, perguntando o que tinha acontecido. Cedric estava perdido em pensamentos, mas volta a si e pergunta o que ele quer dizer. Ele explica que suas bochechas estão um pouco vermelhas, deixando ele constrangido. Então Cedric se vira e abre seu armário explicando que não é nada, enquanto Sebastian decide desenhar essa expressão mais tarde. Ele veste seu casaco e diz a Sebastian que está saindo, então ele deve cuidar da casa enquanto estiver fora. Sebastian pergunta para onde ele está indo, e ele responde que vai para o Palácio Imperial, já que tem que dar seu relatório periódico sobre Cristina. No Palácio Imperial, o príncipe Cedric se sentam na sala de estar, e príncipe Philip pergunta se Cedric conseguiu perguntar a Cristina onde ela escondeu. Cedric responde que ainda não, então Philip pergunta o que ele está fazendo, já que estão morando juntos há um mês. Cedric abaixa a cabeça e pensa sobre isso, explicando que ela está agindo como uma serva para compensar seus pecados. Mas Philip não acredita nisso, e pergunta se ele realmente acha que Cristina teve uma mudança de coração. Philip avisa para ele não acreditar nas palavras dela. Ele tenta dizer que não está acreditando, mas o príncipe lembra que eles não têm tempo a perder. Philip fica sério de repente, e diz a Cedric que ele precisa descobrir onde ela guardou o Grimório o mais rápido possível, já não vão poder esconder que ele desapareceu para sempre. O Grimório é um antigo artefato deixado pelo grande feiticeiro que criou o mundo. A lenda sobre o Tesouro Nacional diz que o Grimório do Caos causará a destruição do mundo se alguém além do escolhido abrir o livro. Ninguém sabe se a lenda é verdadeira ou se realmente existe uma pessoa como o escolhido. Philip lembra que o livro desapareceu quando estava sob uma forte segurança, e a única pista que tem é uma testemunha que disse ter visto Cristina saindo da sala, tornando ela a principal suspeita. Cedric acha que apenas uma testemunha não é prova suficiente para prendê-la, o que Philip concorda, sabendo que precisam de mais provas. Sua família é muito protetora, e Philip também não pode se dar ao luxo de piorar seu relacionamento com eles. Mas Cedric acha que ele devia ter pensado nisso antes de romper o noivado com Cristina, enquanto Philip explica que é por isso que está pedindo a ajuda dele. O príncipe ergue sua xícara de chá, lembrando que Cristina está muito interessada em Cedric, então tem certeza que conhecê-la será uma tarefa fácil. Cedric fica em silêncio pensando em algo, então Philip nota e pergunta o que está errado. Cedric admite que não sabe exatamente o que precisa fazer para conhecê-la, o que deixa Philip chocado. Ele começa a explicar para Cedric o que ele deve fazer, sugerindo dar presentes, se juntar a ela nas refeições ou apenas sorrir ao falar com ela. Mas Cedric encara ele sem expressão, então Philip fica frustrado e diz a Cedric para fazer o seu melhor. No caminho de volta, Cedric se senta quieto na carruagem, lembrando de todas as coisas que o príncipe Philip disse sobre Cristina, e como ele não deveria acreditar em nada do que ela disser. Ele luta, enquanto pensa sobre a garota que vem observando no último mês. Ele se lembra de observar ela, notando que ela estava trabalhando diligentemente de novo, o que não condizia muito com sua reputação. Cedric se pergunta se ela poderia ser uma impostora, mas ele logo descarta esse pensamento, já sem dúvidas confirmaram que ela é a verdadeira Cristina Von. Mesmo assim ele nota que ela não é a mulher que ele conhecia, já que ela não é nem um pouco egoísta, e o jeito como ela se move incansavelmente é parecido com um animal trabalhando diligentemente para coletar comida, e nota que não consegue tirar os olhos dela, enquanto a garota parece brilhar para ele. Cedric fica completamente confuso, sacudindo seus pensamentos e se perguntando o que tem de errado com ele, percebendo que ele se apegou demais de tanto observá-la. De repente ele vê ela subindo em uma árvore, e se pergunta o que ela está fazendo. Ele decide observar ela de perto, quando de repente ela perde o equilíbrio e escorrega. Cedric corre em direção a ela depressa, quando de repente ela acaba caindo em cima dele, fazendo os dois se olharem intensamente um pro outro. De volta ao presente, Cedric aperta as mãos frustrado, admitindo que ela não é a mesma pessoa que antes. Quando Cristina termina suas tarefas, ela volta para seu quarto para descansar, mas fica chocada ao ver o lugar cheio de joias, roupas e sapatos luxuosos. Ela fica maravilhada, chamando Hannah e perguntando o que era tudo aquilo. Hannah pergunta o que ela quer dizer, enquanto explica que são presentes de Lord Cedric. Ela fica surpresa, ficando pensativa e se perguntando por que Cedric lhe enviou tantos presentes. Ela parece preocupada, e se pergunta por que alguém lhe daria presentes quando nem é seu aniversário. Ela começa a entrar em pânico, mas Hannah sugere que talvez ele esteja apaixonado por ela, apesar de nem ela acreditar nisso. Hannah começa a olhar os vestidos, enquanto Cristina aponta que nem ela entende por que ele está fazendo isso. Então, ela começa a surtar e pensar que talvez vá morrer, e esses sejam na verdade seus presentes de despedida. Ela se pergunta por que depois de trabalhar tanto, e de repente lembra de quando caiu sobre ele, percebendo que pode ser por causa disso. De repente tem uma batida na porta, e Hannah manda entrar imediatamente. Cedric entra, então Cristina entra em pânico. Ele pergunta o que ela achou dos presentes, então ela dá um pulo assustada e pergunta o que ele quer dizer.
Cedric fica encarando ela em silêncio como sempre, então ela fica assustada e acha que não tem escolha a não ser dizer que amou os presentes, enquanto ele avisa que ela pode jogá-los fora se não gostar. Cristina fica com ainda mais medo, e admite que não é que ela não goste, mas não tem certeza se vai conseguir usar todos eles. Mas ele muda de assunto e diz que eles deveriam comer juntos em todas as refeições a partir de agora. E ela continua surpresa, sem entender do que ele está falando. Mais tarde no salão de jantar, os dois se sentam para comer em silêncio. E Cristina sorri nervosa ao se lembrar desse silêncio constrangedor, então ela decide falar e pergunta se tem algo que ele queira dela. Mas Cedric a encara de novo e explica que não, e ela fica confusa ao ouvir que tudo o que ele quer é passar algum tempo com ela. Cristina engole em seco, e fica vermelha tentando entender o que ele quis dizer, mas logo descarta o pensamento, já que ela é Cristina, a garota egoísta e maldosa. Além disso, seu olhar ainda é indiferente. Mas de repente Cedric sorri, e pensa em como é bom comer livremente com alguém assim. Cristina fica surpresa com a expressão dele, e percebe que ele devia estar comendo sozinho nessa espaçosa sala de jantar. Ela lembra da conversa que teve com Hannah enquanto ela escovava seu cabelo. Ela perguntou por que Cedric quer comer com ela de repente, notando que Cedric está lhe vigiando constantemente durante o trabalho, então foi uma surpresa ouvir que ele queria passar ainda mais tempo com ela. Hannah diz que talvez ele tenha decidido segui-la, fazendo ela se virar em choque e gritar se ela realmente acha isso. Então Hannah admite que estava meio que brincando, e menciona que é difícil dizer, mas ela tem certeza de que Lord Cedric só quer conhecê-la melhor. Mesmo assim Cristina descarta isso, ainda achando que não é possível. Dito isso, talvez ela esteja sendo rude com ele porque está evitando ele o máximo possível. Ela percebe que essa será sua casa de agora em diante por um bom tempo, então ela finalmente toma a decisão de parar de fugir dele e fazer o seu melhor para se tornar amiga dele. De volta à mesa de jantar, Cristina fala nervosa, e admite que estava se perguntando onde estão os pais dele. E com a mesma expressão morta e apática de sempre, Cedric lhe diz que eles estão mortos. Logo depois tem um silêncio constrangedor entre eles, e Cedric parece pensar em algo, antes de se levantar e pedir licenças da mesa de jantar. Cristina fica confusa enquanto ele sai, então ela bate a cabeça na mesa frustrada, pensando que estragou tudo e criou ainda mais distância em vez de se aproximar dele. Ela deita na mesa quase chorando, e percebe que precisa se desculpar com ele. Então ela imediatamente se levanta e corre para a porta, mas assim que abre ela vê o mordomo, que a olha de volta e diz olá. Cristina começa a explicar para ele tudo o que aconteceu, então ela pergunta sobre os pais de Cedric. Sebastian garante que não vê problema em contar sobre os pais de Lord Cedric, mas pergunta se ela realmente quer saber dos assuntos pessoais dele. Cristina hesita nervosa, mas sabe que acabou de prometer a si mesma que vai se aproximar dele. Além disso, quando ele respondeu à sua pergunta ele parecia triste. Então ela se enche de determinação e bate no peito dizendo que quer saber. Então Sebastian sorri e começa a contar sobre eles. Os pais de Lord Cedric se casaram por razões políticas, e depois do nascimento de Cedric, eles começaram a namorar outras pessoas livremente. Mas o Duque, seu avô, não podia ignorar como Lord Cedric estava sendo tratado e o adotou como filho. Mas ele é terrivelmente rigoroso, e sempre trata Cedric como seu sucessor em vez de neto. Pouco tempo depois tem um incidente trágico na família, com os pais de Cedric perdendo a vida durante uma viagem de carruagem. Então, Cedric cresceu sem saber como amar ou ser amado. Ele acha que o coração dele está cheio de tristeza, ou ao menos é assim que parece para ele, inclinando a cabeça triste. Cristina processa tudo o que ouviu, percebendo que ela já passou por algo parecido. Logo depois Sebastian sai, mas ele fica observando sua reação de fora, e espera que o que ele contou leve a um resultado positivo. Cedric está em seu escritório assinando alguns documentos quando ouve uma batida na porta. A porta range ao abrir, e Cedric segura um papel enquanto olha para cima e vê Cristina entrando. Então, ela fala que tem algo que quer lhe dar. Ela caminha até ele perto da mesa onde ele está sentado, e de repente se curva pedindo desculpas pelo dia anterior e mostrando sua oferta de paz. Cedric fica chocado ao vê-la, então ele se levanta e estende as mãos, comentando que sua decisão de deixar a mesa daquela maneira também foi matura, mas ela continua curvada e insiste que ela é quem deve se desculpar por se intrometer em seus assuntos pessoais. Pela primeira vez Cedric se sente envergonhado e sem saber o que dizer, então pede que ela pare de se curvar assim. Ela levanta a cabeça, ainda parecendo triste antes de lhe entregar a oferta de paz. Cedric pega o presente e pergunta o que era, então ele abre e Cristina explica que não está perfeito, mas está gostoso. Surpreso, ele pergunta quem fez os biscoitos, e Cristina admite que os fez só para ele. Cedric fica com um olhar confuso, se perguntando se ela realmente fez isso só para ele. Cristina fica surpresa, se lembrando de sua infância e do que sempre desejou de seus pais. Ela se lembra da pequena Cristina perguntando animada para onde seus pais estavam indo, mas apenas para ouvir seu pai dizer que é o grande dia do irmão dela, e que ela já é grande o suficiente para ficar sozinha em casa.
Ela lembra de quando mostrou seu desenho para sua mãe, mas tudo o que sua mãe disse é que estava muito ocupada cozinhando para comemorar as conquistas de seu irmão, dizendo a Cristina para ser uma boa menina e não incomodá-la. Seu irmão também não era diferente, e lembra dele se virando e gritando para ela ir sempre que tentava falar com ele. Ela era sempre deixada de lado, como se ela não fosse filha deles também. Ela pensa que dar um biscoito a Cedric não mudará nada, afinal, nem sua família quer algo dela ou aprecia seus esforços. Cedric pega o biscoito e olha para ele por um momento, então ele finalmente prova um pouco, e o som crocante enche o ar enquanto ele mastiga. Para sua surpresa, sua expressão se suaviza e ele dá um sorriso, admitindo que está bom. Seus olhos se arregalam de surpresa, então ela ri nervosa, encantada por ele ter gostado. E Cedric não pode deixar de olhar para como ela parece deslumbrante com aquele sorriso. Ela se levanta animada e sai, ele fica sem palavras, vermelho enquanto olha para os biscoitos. Enquanto isso, Cristina caminha pelo corredor, aliviada por ele ter gostado dos seus biscoitos, e não pode deixar de se sentir um pouco mais próxima dele agora. Mas de repente seus pensamentos são interrompidos por uma dor aguda no peito. Ela cambaleia e se segura na parede, se perguntando o que está acontecendo. A dor e a pulsação aumentam, e ela segura o peito com força, pensando em como dói e tentando entender o que está acontecendo. Ela começa a suar, ofegando e arfando, enquanto luta para respirar. Então ela entra em pânico quando percebe que não consegue pedir ajuda. Ela tenta abrir a boca e gritar socorro desesperada, mas antes que as palavras possam sair, ela desaba no chão com um baque. Pouco depois Cristina está deitada na cama, e descobrimos que sua condição é crítica. Enquanto o médico lhe examina, Cedric e Sebastian estão ansiosos ao lado dela, com os rostos cheios de preocupação. A expressão do médico não parece boa, e ele dá a triste notícia de que não há mais nada que possa fazer. Mas a fúria de Cedric aumenta, antes de se afastar e murmurar que o sujeito é um inútil, ordenando que Sebastian chame outro médico imediatamente, se recusando a aceitar a derrota. Mas o médico pede para ele esperar, avisando que não é incompetência, apenas que não é sua especialidade. Cedric se vira, descobrindo que Cristina está passando por um surto de mana. Logo depois um mago é convocado, com um sorriso suspeito e um olhar frio. Cedric exige saber o que um surto de mana significa, então o mago sorri e admite que é algo extremamente raro. Mas ele olha para Cedric com sarcasmo, lembrando ele de seu status como mago real e seu título de gênio, então admite que está surpreso que Cedric esteja lhe dando ordens, perguntando quando ele se tornou parte da família real. Ele fica irritado, então o mago ri, dizendo que não é surpresa que Cedric não tenha muitos amigos. Ele explica que um surto de mana ocorre quando uma grande quantidade de mana sai do controle dentro do corpo de alguém. Eles não sabem o que causa isso, mas sabem que é muito doloroso, como se o corpo estivesse sendo rasgado. Isso pode dificultar a respiração, e em alguns casos, até levar à morte. Isso parece assustador, e Cedric fica chocado, apertando os punhos, antes de falar que Cristina não tem mana, o que o mago reconhece, mas ele insiste que os sintomas dela são iguais aos de um surto de mana. Então o mago explica que há uma grande chance de Cristina morrer graças ao surto de mana. Cedric pergunta como ela pode ser salva, então o mago sugere transferir sua própria mana para o sistema dela para acalmar o surto e ajudá-la a acordar. Ele dá uma risada e comenta que é um truque perigoso para um mago medíocre, mas avisa que ele não é um mago medíocre. Ele continua rindo confiante, mas Cedric fica impaciente, mandando o mago se apressar e fazer a transferência. O mago sorri, lembrando a Cedric de que ele nunca pediu para curá-la, então achou que ele não estava com pressa. De repente o mago olha seriamente para Cedric, perguntando se ele realmente quer que Cristina seja curada. Ele lembra que ela é uma criminosa, insinuando que sua morte não importaria para ninguém. O mago lembra Cedric de como ele estava farto dela, e como ela estava sempre em cima dele. Mas Cedric olha para Cristina deitada na cama com suas emoções divididas, se perguntando se ele está sugerindo que ele deve deixar Cristina morrer. Ele sabe que ainda precisa que ela confesse onde escondeu o grimório, mas acima de tudo, ele continua pensando naquele sorriso. Então ele começa a ficar com raiva, falando determinado para ele curar ela. Então o mago se vira para Cristina, garantindo a Cedric que fará o que ele quer. Enquanto ele começa o processo, o mago segura firme as mãos de Cristina, rodeado por uma luz brilhante. Ele não pode deixar de sorrir para si mesmo, e nota como havia pensado que Cedric não se importava com ninguém, e agora se pergunta se Cedric se apegou a Cristina de alguma forma. Mas ele lembra a si mesmo quem é ela, quando seus pensamentos são interrompidos de repente ao notar uma mudança na expressão de Cristina. Então ele dá um sorriso suave, antes de murmurar baixinho que isso é interessante. Abrindo os olhos, de repente Cristina se vê no espaço, cercada por degraus e portas diante dela. Ela fica confusa e pergunta em voz alta onde ela está, lembrando que tinha desmaiado momentos atrás. De repente, seu coração começa a disparar com o pensamento assustador de estar morta. Ela é dominada pelo medo e pelo desespero, então ela grita questionando a crueldade de Deus, se perguntando por que ele lhe submeteria a esse tormento, e pensa que tudo o que queria era encontrar seu lugar no mundo.
De repente ela fica surpresa com o som de passos, então Cristina olha para cima e vê uma linda mulher vestida de branco e rosto coberto por um véu. Então a mulher levanta o véu e revela seu rosto, cumprimentando Cristina e dando as boas-vindas de volta. Mas de repente ela para e pede desculpas, lembrando que queria dizer bem-ida de volta, Santa Cristina. Então, o choque da garota aumenta ainda mais. Ela pergunta se ela disse santa, e por que ela está lhe chamando de santa. A mulher sorri e insiste em chamar Cristina de santa, mas ela continua nervosa, então pergunta o que a mulher quer dizer. A mulher comenta que sabe tudo sobre ela, deixando Cristina sem palavras. Então ela pergunta se elas já se encontraram antes, mas a mulher apenas sorri em resposta. Com um movimento rápido, ela de repente lança um feitiço, fazendo um objeto em forma de círculo aparecer, brilhando como o sol. Ela entrega ele a Cristina, explicando que é algo muito importante para ela. Mas Cristina fica surpresa, se perguntando como poderia ser algo importante e pertencer a ela se nunca ela tinha visto nada parecido antes. De repente ela estremece ao ver a mulher desaparecer, e ela avisa que a partir de agora, ela não pode se render. Cristina grita para esperar, perguntando o que a senhora está falando, mas a mulher desaparece, enquanto Cristina grita perguntando o que ela quer dizer com de agora em diante. Ela chora desesperada, se perguntando se ainda está viva. De repente ela sente alguém segurando suas mãos e abre os olhos, apenas para ver um belo rapaz garantindo que ela ainda está viva. Cristina continua em choque olhando para o sujeito, então ela imediatamente se afasta dele, enquanto ele se diverte e fala como ela é engraçada. Depois ele coloca as mãos no peito e faz uma reverência ao se apresentar, explicando que seu nome é Ciril, um mago real, enquanto comenta que ela deve ser Cristina, a encrenqueira. Cristina olha perplexa, se perguntando quem é esse homem e por que um mago está no seu quarto. Ciril explica que ela estava passando por um surto de mana, uma doença rara que afeta pessoas com muita mana. Mas ela repete a palavra mana confusa. Cristina se vira para ele e fala como achava que não tinha mana, o que ele admite que realmente não tinha, mas pelo visto agora ela tem, apesar de não saber por quê. Ela não pode deixar de se perguntar se seu sonho estranho causou isso. Ela continua mergulhada em pensamentos, e o mago explica que seu poder mágico está mantendo o poder mágico dela sob controle, mas se as coisas continuarem assim, ela pode morrer. Cristina fica chocada e assustada com o que ele disse, e as palavras pode morrer continuam se repetindo em sua cabeça enquanto ela fica paranoica. Então Ciril ri alto e cutuca sua bochecha, lembrando que ainda está lá para ajudá-la, o que a faz dizer um ok desconfiada. Então a porta se abre e de repente Cedric entra correndo gritando o nome de Cristina, assustando ela. Sebastian e Hannah seguem ele, e Cedric sorri suavemente, aliviado ao ver que ela está bem. Cristina fica surpresa, se perguntando por que ele estava tão preocupado e confirmando que está bem. Cedric olha furioso para Ciril, e explica que estava preocupado porque ela tinha dormido por 3 dias seguidos, enquanto ela olha para a expressão dele surpresa. Ciril fala que as pessoas geralmente acordam em cerca de um dia, então Cristina entra em pânico internamente, percebendo que tinha dormido por 3 dias de novo, e nota que provavelmente foi graças ao sonho estranho. Sebastian comenta que é ótimo que ela esteja acordada, e Hannah olha para Ciril, perguntando se o tornado estranho no quarto era obra dele. Ciril ri e confirma que é seu pequeno tornado, achando que ele é legal. Sebastian informa que o tornado tinha quebrado um móvel, então ele teria que pagar por isso, mas Ciril ignora ele e muda de assunto, gritando para ver como Cristina estava. Ciril toca a cabeça dela, mas de repente nota algo, o que a faz perguntar se algo está errado. Ele responde que nada está errado, e na verdade, parece que ela pode usar magia branca agora. Cristina fica chocada olhando para ele, enquanto os outros parecem incrédulos e perguntam o que é magia branca. Ciril ri e nota como é óbvio que eles não saberiam, já que a maioria nunca tinha ouvido falar disso antes. Ele explica para Cristina que a magia branca pode ser usada por aqueles abençoados pelo poder da lua, e revela que não existem apenas 4 grandes elementos no poder mágico, deixando a garota se sentindo sobrecarregada por não conseguir acompanhar a conversa. Eles continuam falando entre si, mas ela os interrompe, explicando que nunca pôde usar magia em toda a sua vida, então não tem nenhum conhecimento sobre isso, e pede para ele explicar como se fosse uma garotinha. Ciril ri e pede desculpas por isso. Ele explica que cerca de 80% das pessoas nesse mundo nascem com uma pequena quantidade de mana. Aqueles com uma pequena quantidade de mana só podem aprender a usar magias simples, então a maioria das pessoas não usa magia e depende de outras coisas, como ferramentas. De repente Ciril aponta para Cedric e pede para ela tomar ele como exemplo, já que ele só pode acender uma pequena chama, como um fósforo, enquanto ele pergunta furioso se deve queimar ele. Ciril explica que é assim que a maioria das pessoas é com magia, enquanto Cristina pensa consigo mesma que ele não vai viver muito se continuar assim. Então ele continua, explicando que 10% das pessoas não possuem mana alguma, como ela era antes, enquanto os últimos 10% são aqueles que nascem com uma quantidade excessiva de mana, como ele. Ele também explica que ter mana não significa poder usar magia poderosa desde o início, já que dominar a magia leva tempo,
e explica que demorou para poder controlar remotamente seu pequeno tornado. Cristina pensa consigo mesma que a magia não é tão grande quanto ela pensava que seria, e fica triste que as ferramentas ainda pareçam mais úteis. Cyril explica que aqueles nascidos com mana são todos abençoados pelos 4 grandes elementos, fogo, água, vento ou terra. Ela fica confusa, já que não foi abençoada com nenhum desses 4, então ele se move para um vaso de flores, explicando que a bênção dela está fora dos 4 grandes elementos, e ele mesmo só leu sobre isso em livros. Ele se vira para ela e dá uma flor verde, então ela pega a folha hesitante. Ele diz a ela para imaginar algo saindo de suas mãos, então Cristina fecha os olhos, imaginando o que Cyril disse. De repente a planta em sua mão brilha, fazendo ela florescer em uma bela flor. Todos na sala ficam surpresos, e a própria Cristina fica maravilhada, enquanto Cyril nota que é como ele pensava, e revela que ela pode usar sua magia para curar ou apoiar os outros. Cedric acha difícil de acreditar, enquanto Sebastian lembra que eles acabaram de ver. Cristina percebe que de repente ela está dotada de poderes mágicos, então pensa consigo mesma como todos que lhe chamaram de má terão que se desculpar. Ela pergunta se agora é como uma espécie de curandeira especial, mas Cyril sugere apenas controlar sua própria mana por enquanto e prevenir futuros surtos de mana. Ela fica esperançosa, mas pergunta se conseguirá aprender isso, já que nunca usou magia antes. Então Cyril a tranquiliza, se oferecendo para ser seu treinador pessoal, e brinca ao se referir a si mesmo como seu mestre de magia. Mas Cedric ouve a conversa e intervém, achando que ele também poderia ensiná-la. Mas o mago ri da oferta dele, lembrando Cedric de que sua expertise é com espadas, não com magia. Ele continua provocando Cedric, perguntando o que mais ele ensinaria além de acender um fósforo. Cedric fica na defensiva, e comenta como precisa vigiar e tomar conta dela. Então Cyril decide brincar com ele, e pergunta a Cedric se ele está pronto para ver Cristina sofrer outro episódio de dor intensa se ela perder o controle de sua mana de novo. Os dois ficam em silêncio se encarando, então Cyril se afasta e admite que também tem algo interessante sobre ela que desperta sua curiosidade. Ela olha para ele se perguntando o que poderia ser, e logo Cyril manda os outros 3 saírem, falando que começará a ensiná-la a manipulação de magia. Cyril bate a porta, limpa o suor e sorri, exclamando animado que eles já podem começar. Ela concorda completamente animada, enquanto ele se aproxima dela e decide fazer uma pergunta antes de começarem. Então, de repente ele pergunta quem é ela. Eles se entreolham, já que não é nada comum uma dama sem poderes de repente acordar com um poder raro. Cristina fica ansiosa com a pergunta, mas então ela sorri, se declarando como Cristina e questionando por que ele perguntou, enquanto entra em pânico internamente, suspeitando que ele poderia estar descobrindo algo, o que pode ser um desastre. Cyril a estuda por um momento, sorrindo levemente ao notar uma mudança na qualidade de sua alma desde o último encontro. Cristina fica surpresa com o que ele disse, então ele gentilmente pega a flor de sua mão e explica como sementes diferentes produzem flores diferentes, comparando isso à conexão entre a mana e a alma. Cyril revela que a alma dela, que antes estava adormecida, agora floresceu, indicando uma transformação significativa. Ele conclui que essa transformação significa que Cristina agora é uma pessoa completamente diferente, e declara que ela pode enganar todos os outros, mas não ele. Ela fica chocada, enquanto Cyril ri alto, e pede para ela confessar tudo. Completamente confusa, ela percebe que foi descoberta, então decide confessar tudo. Depois que Cristina explica, Cyril fica de lado, cantarolando enquanto pensa. Depois de um breve silêncio, ele se volta para ela com um sorriso radiante, mostrando o quão fascinante ele achou da história. Ele segura suas mãos e fala como já tinha sentido que ela era diferente por dentro, mas o fato dela vir de outro mundo era totalmente novo para ele. Ela se sente preocupada e pede a Cyril que mantenha seu segredo, então ele a tranquiliza, explicando também que odeia dramas e conflitos. Aliviada, ela agradece silenciosamente a Deus. E de repente ele diz que em troca, ela deve deixá-lo acessar sua mana até o núcleo. Mas ela de repente pensa em como isso soa assustador, então ela pula e se pergunta se ele está tentando enganá-la, imaginando que ele poderia estar insinuando que iria confiná-la. Mas Cyril ri alto e admite que estava apenas brincando. Mas ele explica que ela realmente precisa aprender a controlar sua mana com ele. Ele acrescenta que isso lhe dará muito tempo para examinar sua mana, o que é o bastante para ele. Então ela pensa consigo mesma se ele está brincando de novo. Cyril pergunta curioso quanto mana ela tinha em seu mundo original, mas ela responde que não tinha magia em seu mundo, e na verdade era um mundo sem magia. Cyril pergunta se isso é realmente verdade, porque se for, isso deixa ainda mais curioso sobre de onde veio a mana dela. Cyril pensa no conceito de um espírito que não pode usar magia, mas que ainda tem magia. Ele percebe que não tem informações suficientes, então pede que ela conte mais sobre o mundo de onde ela veio, fazendo Cristina pensar consigo mesmo quanto esse sujeito ama magia. Então Cyril aperta o lençol empolgado e declara que deve ensiná-la a controlar sua mana antes de mais nada, já que se ela morrer de um surto, ele não poderá ouvir mais suas histórias. Ela parece bem preocupada,
o que não desaparece quando ele avisa que é bem rigoroso e que precisa se esforçar, percebendo que atraiu a atenção de um esquisito. Um mês depois no jardim, Cristina está deitada no chão, completamente exausta, enquanto Cyril anuncia que é tudo por hoje. Ela pensa consigo mesma como ele é rigoroso, se perguntando como o controle da magia pode estar relacionado a fazer 100 flexões, notando que ele é claramente do tipo atlético. Cyril sorri e bate palmas, dizendo que ela melhorou muito e perguntando se ela também sente isso. Ela admite que sim, e através desse treinamento rigoroso, ela está começando a entender como manipular sua mana. Então Cyril sorri e diz que os surtos de mana não devem acontecer mais agora que ela tem controle. Ela pergunta se é sério, pensando consigo mesma que seus dias de sofrimento estão finalmente acabando. Mas então ela fica chocada quando ele diz que a partir de agora vai treiná-la para ser uma maga real, percebendo que não haverá descanso para ela. Ela se sente condenada e depressiva, enquanto Cyril menciona que as coisas estão apenas começando. De repente Cedric aparece, e menciona como ela não parece animada. Cristina o chama como se ele fosse seu salvador, então ele se aproxima deles e diz a Cyril para sair se ele tiver terminado de treiná-la. Cyril acha que é uma pena, mas garante que voltará de novo, já que precisa garantir que ela está bem, achando que ela esqueceria como controlar sua mana se ele relaxasse. Cristina olha para ele sem esperanças, percebendo que dominar a magia exige muito mais esforço que ela tinha antecipado. Mas Cedric acusa ele de querer se mimar, então Cristina percebe que durante as estadias de Cyril, ele faz o que quer, dormindo na cama de Cedric, comendo o que quer enquanto dá ordens a todos. Cyril ri alto, mas depois ele explica que estava falando sério com ela. Ele se aproxima dela e brinca que eles nunca se cansarão um do outro se ficarem juntos, e os dois riem, com Cristina sabendo que na verdade ele só está interessado em sua mana. Cedric olha para eles meio irritado, o que chama a atenção de Cyril. Então ele diz a Cristina para tratar os braços de Cedric para testar como ela pode usar sua magia. Cedric segura um de seus braços e pergunta como Cyril sabe que ele está machucado. Então Cyril responde que viu quando ele se machucou enquanto cuidava de seu subordinado no treino com espadas. Cyril também cutuca Cedric na bochecha e provoca ele, sabendo que ele nunca se machuca, então pergunta se ele estava distraído com alguma coisa. Cedric olha para Cristina de canto, mas insiste que não é nada, fazendo ela se perguntar se ele se machucou enquanto olhava para ela. Cyril pede a Cedric que mostre seu braço, observando que a magia de cura é rara e que ele deve se considerar sortudo por testemunhá-la. Cristina pergunta se pode remover a bandagem, e Cedric responde que ela pode fazer o que quiser. Ao tirar a bandagem, ela vê um ferimento fresco, então comenta como parece doloroso. Mas Cedric dá de ombros, achando que não é nada, além de garantir que ele sempre se corta. Cristina sente pena dele, sabendo que não tem como ele não sentir dor. Ela franze a testa e fecha os olhos, se concentrando intensamente em querer curá-lo. Então uma luz mágica se manifesta ao redor deles, deixando Cyril maravilhado com a visão. Então, o corte desaparece em um instante. Ela realmente o curou, e Cyril olha para Cedric, notando que ele parece estranhamente brilhante. Então ele se aproxima e começa a tirar as roupas de Cedric, fazendo Cristina se virar de vergonha, ficando completamente vermelha. Cyril a chama, e ela responde se virando. Então ele diz que ela exagerou, explicando que não apenas o braço dele, mas ela curou até suas cicatrizes antigas. Mas ela não presta atenção olhando para Cedric todo brilhante e sem cicatrizes. Ela realmente desejou que ele fosse impecável. Ele cumprimenta ela pelo bom trabalho, mas nota que ela ainda não consegue controlar seus poderes corretamente. Cyril se vira para examinar o corpo de Cedric mais de perto, e percebe que é ainda mais magnífico que o que Lelé leu nos livros, então olha para Cristina rindo, achando que talvez ela seja um monstro. Cristina olha para ele sem graça e sem saber o que dizer, e ela definitivamente está tendo sentimentos mistos naquele momento. Do outro lado, a luz do sol entra no quarto, iluminando um jovem sentado perto da janela. Ele está concentrado em ler uma carta, onde diz que talvez ela esteja arrependida de suas antigas ações, pois agora Cristina está quieta, como se tivesse se tornado uma nova pessoa. O autor garante que vai avisar se algo acontecer, e a carta está assinada por Philip. O rapaz lendo a carta é o meio-irmão de Cristina, e ele zomba do conteúdo dela, murmurando que essa mulher não sabe o significado de arrependimento. Ele aperta o papel com força, jogando ele na mesa com raiva, gritando que não tem como ela fazer esse tipo de coisa. Ele se levanta determinado, e então promete ir ver por si mesmo. Com um olhar feroz, ele avisa Cristina para se preparar para o que está por vir. Nós vemos o trio sentados no jardim almoçando, e Cyril se delicia com todas as guloseimas doces, exclamando que tudo está delicioso. Cristina observa surpresa, falando para si mesma sobre seu gosto por doces e como ele não para de comer. Cyril nota que ela parece surpresa, mas ele explica que está apenas convertendo açúcar em mana, enquanto Cedric interrompe, dizendo que ele está mentindo e que ela não deveria acreditar nele. Ela observa Cyril e Cedric discutindo, então não pode deixar de soltar um leve sorriso, pensando consigo mesma como Cedric se tornou mais animado desde que Cyril chegou. Cedric a olha e nota que ela está empurrando as cenouras do prato.
Então ele descobre que ela não gosta de cenouras, mas manda ela não ser exigente e comer tudo. Cristina treme surpresa, mas se rende e mastiga as cenouras à força, mas achando horrível e sentindo vontade de chorar. Cedric a observa por um momento, e de repente estende a mão para sua boca, limpando um pouco de comida. Cristina não pode acreditar no que está acontecendo, e suas bochechas ficam vermelhas de vergonha com a situação. Cyril está observando os dois, então ele os interrompe pedindo para não se esquecerem dele. Cristina dá um pulo gaguejando, e explica que Cedric está apenas sendo gentil. Mas Cyril se pergunta se é só isso, sorrindo e dizendo que nunca tinha visto Cedric agir dessa maneira com ninguém. Cedric intervém, e menciona que não é gentileza, mas sim boas maneiras, mas Cyril pergunta se ele realmente espera que ele acredite nisso. Os dois homens se encaram como se estivessem tentando superar um ao outro. Então Cristina estende as mãos, pedindo que parem perguntando por que eles sempre têm que discutir. Cedric responde que não gosta de como Cyril sempre age como bem quer, mas ele nega, acusando Cedric de mentir, revelando que na verdade ele apenas não gosta de como ele também se interessa por ela. Cristina fica chocada, já que não esperava por isso. Então Cyril sorri de leve antes de falar com seriedade que precisa dizer que sempre estará ao seu lado com tudo que tem, já que ele também gosta dela. Ela se pergunta como ele pode dizer isso tão facilmente, e continua completamente chocada, enquanto Cedric permanece em silêncio. A atmosfera fica constrangedora de repente, então Cedric se levanta imediatamente, se desculpando e avisando que tem coisas para cuidar. Enquanto Cedric sai, Cyril olha e comenta que não há nada mais feio que um homem ciumento. Então Cedric hesita por um momento antes de sair. Cristina se sente sobrecarregada e pula em Cyril, gritando porque ele está tornando as coisas tão constrangedoras. Ela não pode deixar de pensar em como Cedric não gostava dela desde o início, especialmente quando Cristina estava sempre atrás dele, então tem medo dele começar a odiá-la de novo e lhe punir por interpretar mal sua gentileza. Mas Cyril levanta as mãos, admitindo honestamente que é a verdade, e sugere que ele deve examiná-la agora que Cedric foi embora. Mas Cristina olha para ele furiosa e se recusa. Agora Cedric está sentado na banheira do chuveiro, perdido em pensamentos enquanto a água escorre pela sua pele. De repente ele suspira, pensando se realmente seria ciumento em relação a Cristina, e se perguntando como isso poderia acontecer. Ele faz uma pausa, interrompido por memórias de como ela parece bonita. Cedric fica chocado com seus próprios pensamentos, então ele imediatamente se esbofeteia, dizendo a si mesmo para parar de pensar em bobagens e lembrar que ela é uma criminosa. Então ele se lembra de que precisa fazer ela falar onde escondeu o grimório, e repete para si mesmo que é por isso que está tentando se aproximar dela, e nada mais. Ele enxuga o rosto e puxa o cabelo para trás, falando para si mesmo que deve ir fazer seu relatório. No sol brilhante com folhas picadas voando no céu, Cristina enxuga o suor, expressando seu amor por arrancar ervas daninhas. Ela comenta como é ótimo ver o resultado do seu trabalho. Ela sente uma alegria quase infantil, e pensa consigo mesma como é uma sensação diferente de quando era uma workaholic, então não pode deixar de chorar enquanto admite que acha a vida nesse mundo mais agradável em comparação com seu antigo ritmo de trabalho. Em seu antigo mundo ela era paga por seu trabalho, e as pessoas sempre a reconheciam por trabalhar duro. Mas aqui Cedric já tinha arranjado muitas coisas para ela. Ela para ao pensar de novo no que Cyril disse durante o almoço, de como ele apenas não gosta de como ele está próximo de Cristina. Ela se pergunta se isso realmente significa o que parece, mas então ela para gritando de jeito nenhum. Ela não pode acreditar porque é literalmente de Cedric de quem estão falando, e ele não é uma pessoa qualquer. Então ela acha que Cyril deve estar completamente errado. Perdida em seus pensamentos e sem saber o que pensar, Cristina grita de repente, querendo que Hannah estivesse lá. Mas Hannah não está em lugar nenhum, e Cristina se pergunta onde ela pode estar se escondendo. De repente, o vento começa a soprar forte, assustando ela com seus cabelos voando. Ela cobre o rosto um pouco, tentando ver o que está acontecendo. Para sua surpresa, ela vê um gato voador, se perguntando se é um gato com asas. E acompanhando o gato voador está um homem, então os olhos de Cristina se arregalam de choque ao perceber que é seu meio-irmão, Rufus Von. Os pais de Cristina esperam que ela se case na família real, por isso acolhem um parente distante como filho adotivo. Cristina não gosta nada disso, e Rufus também odeia Cristina do fundo do seu coração. Ela dificultou muito a vida dele quando ele foi adotado, porque sente que sua família quer se livrar dela, então promete a si mesma que pelo menos não se livrarão facilmente. Agora ela olha para Rufus, se preparando para o que está por vir. Ele também a olha de volta com um ódio intenso. Ela se vira imediatamente, segurando o coração que está batendo rápido. Mas Rufus se aproxima, falando como decidiu dar uma olhada, já que ouviu que ela tinha mudado, mas ele ainda aposta que é apenas um de seus planos malignos e que ela nunca mudará. Cristina fica muito ansiosa, pensando consigo mesma que Rufus está completamente errado. Ela realmente é uma pessoa diferente agora. Ele olha para ela, e os dois se encaram por um momento, mas de repente ela se lembra de seu irmão no outro mundo e se sente triste ao pensar em como ele a detestava, apesar de serem irmãos. Então,
Ela aperta o vestido e se aproxima de Rufus, prestes a dizer algo, mas então Hannah entra correndo com uma arma, gritando intruso. Cristina olha para ela perplexa, enquanto ela e Rufus se viram para ver o que está acontecendo. Cristina tem que perguntar por que ela está segurando uma arma, então Hannah explica que a magia de Cyril detectou um intruso para eles. Cristina fica surpresa, se perguntando quando ele colocou aquilo na mansão, e nota que Cyril realmente se sente em casa. Hannah aponta a lança para a garganta de Rufus, declarando que ele deve ser um intruso, mas ele permanece em silêncio. Então Cristina rapidamente se coloca entre eles dois, e bloqueia a lança pedindo para ela esperar. Ela tenta tranquilizá-la de que não há nada com que se preocupar. Mas Hannah sorri com confiança, revelando que uma vez ela ganhou uma competição nacional de lança. Mas Cristina logo explica que ele não é um intruso, e sim seu meio-irmão. O rosto de Rufus parece se endurecer ouvindo essas palavras. Hannah parece desapontada, enquanto pergunta se ela tem certeza já eles não se parecem, achando que ele não é tão simpático quanto ela, o que deixa Rufus chocado, se perguntando se ela acabou de dizer que Cristina é simpática. O sistema de detecção mágica se aproxima de Cyril gritando intruso, quando de repente o próprio Cyril aparece, e seu olhar alegre pousa em Rufus. Ele parece conhecer ele, comentando que não era de se admirar que ele não tenha sentido nenhuma mana. Mas Rufus olha para Cyril irritado, e ele cruza os braços perguntando se ele não é um mago que fica impotente sem sua magia. Ele pergunta se Cyril tem certeza de que está falando com ele, avisando que não consegue entender quem não é nada sem seu pequeno companheiro fada. Rufus olha furioso para Cyril, que apenas sorri de volta. Cristina fica presa no meio e pensa consigo mesmo o que está acontecendo. Cyril parece ser um encrenqueiro que não se dá bem com homens bonitos, assim como ele não se dá bem com Cedric. Enquanto isso, Hannah fica comendo pipoca e observando a treta, como se estivesse assistindo um filme. De repente, a pequena fada se aproxima dela com um miado adorável, e Cristina não pode deixar de notar o quanto ele é fofo. Ela estende a mão, sorrindo e perguntando se a fada gosta dela. Mas a fada rosna de repente fica assustadora, fazendo Cristina pular de medo e cair nos braços de Hannah. Então Rufus chama por Mimi, e ele fala que já chega, fazendo a fada se acalmar imediatamente. Cyril se vira para Cristina, que ainda está agarrada a Hannah, e pergunta se ela está bem. Ele explica que fadas são criaturas orgulhosas, então podem ser bastante violentas com pessoas que não são seus mestres. Cristina ainda está aterrorizada, gaguejando se aquilo é realmente uma fada. Então ele adivinha que é a primeira vez que ela vê uma, antes de se lembrar que ela tinha 0 mana e 0 potencial para se tornar uma maga. Ele admite que esqueceu que ela não era ninguém, e sua declaração parece uma facada no coração dela. Se virando, ele diz para ela deixá-lo explicar. Cristina cai no chão respirando pesado, enquanto ainda se recupera do susto, e Rufus a olha de lado. Mas Cyril continua explicando que aqueles que nascem sem mana às vezes podem ver espíritos nascidos da mãe natureza. Os chamados gênios são os indivíduos que ganham poderes mágicos ao fazer contratos com esses espíritos. No caso de Rufus, Mimi concordou em formar um contrato com ele, por isso todos podem vê-la agora. Os olhos de Cristina se arregalam depois de entender o conceito, então, ela fica maravilhada que realmente está em um mundo cheio de fantasia. Então ela sorri e agradece a Cyril pela explicação, notando que ele é realmente um bom professor. Cyril olha para ela, e depois se inclina perto de Cristina, sussurrando que gênios ainda são inferiores a magos. Mas Rufus ouve e pergunta com raiva o que ele acabou de dizer. Ele lembra que as fadas existem há muito mais tempo que a magia, mas Cyril dá de ombros, respondendo que seria míope da parte dele julgar apenas com base na história, e garante que as pessoas usavam magia muito antes da palavra magia existir. Eles começam a discutir, e cada um tenta dar uma aula de história pro outro, enquanto Cristina e Hannah assistem, e Cristina comenta que pode ver que eles não se dão bem, enquanto Hannah acrescenta que não são apenas eles, já que os magos e os gênios em geral sempre discutem sobre qual é melhor. Cyril ri alto conjurando sua magia, e acha que como a conversa não está indo a lugar nenhum, eles deveriam terminar a discussão de uma vez. Mas Rufus não se intimida, ele está pronto para lutar e responde com um pode vir. Hannah ajusta os óculos, comentando que a mansão vai ser destruída se eles lutarem ali, então Cristina entra em pânico, gritando para pararem. Ela corre entre eles, agitando os braços e implorando para que eles parem. Cyril fica desapontado e diz que é uma pena, mas Cristina grita dizendo para ficarem quietos, perguntando o que fariam se destruírem a mansão. Então ela se vira para seu irmão, que nota como ela ainda está fingindo por enquanto, mas garante que ele vai expor suas verdadeiras cores mais cedo ou mais tarde. E ele declara que não vai perdoar o que ela fez com ele no passado. Ele sai furioso logo depois, então ela tenta chamar por ele e pede para esperar, mas ele não olha para trás, então ela fica triste e observa ir embora. Então Cyril se inclina e pergunta se o que ele disse está lhe incomodando. Ela confirma e admite que está um pouco, notando que pelo visto, parece que Cristina causou muitos danos, então ela realmente quer se desculpar com ele. Cyril pensa por um momento, e então responde que sabe a oportunidade perfeita para eles se aproximarem. Ela olha para ele, curiosa para saber o que é.
Mas quando ela pergunta, Cyril leva Cristina a uma grande arena bastante movimentada, deixando ela sem palavras e se sentindo fora de lugar. Então, ele explica que é ali onde magos e gênios realizam seu torneio anual de duelos. O som de aplausos entusiasmados e gritos enchem o ar, então a mente de Cristina corre, achando que alguém deveria lhe explicar o que está acontecendo. Cristina está vestida com um elegante vestido azul, e seu cabelo adornado com fitas azuis combinando. E atrás dela, Hannah continua parecendo entediada. Obviamente, Cedric olha para Cristina, e ele parece preocupado com ela, enquanto Cyril zomba de sua expressão. A arena está dividida em duas facções barulhentas, com um lado torcendo e gritando que magia é o melhor, enquanto o lado oposto responde que fadas são superiores. A algazarra enche o salão, fazendo a cabeça de Cristina girar. Ela se vira assustada para Cyril e pergunta o que é tudo isso. Então Cyril sorri e avisa que não precisa ter medo, já que é um evento tradicional onde magos e gênios lutam entre si para melhorar suas habilidades. Mas Hannah está com os braços cruzados, parecendo que preferia estar em qualquer outro lugar, e ela explica que é uma luta entre facções que pode rapidamente se tornar em um banho de sangue, e Cyril completa animado dizendo precisamente. Então, ele explica que vai dar uma surra forte em Rufus, e logo depois ela pode entrar curando os ferimentos dele, e assim, os dois podem se aproximar ainda mais. Cristina não pode acreditar no que está ouvindo, e ela começa a suar nervosa. Ela pensa em avisar Rufus para fugir, quando Cyril volta sua atenção para Cedric, que está sentado com os braços cruzados, e admite que está surpreso com a presença dele, sugerindo que ele deveria estar trabalhando em vez de estar ali. Mas Cedric dá um suspiro, e explica que manter um olho em Cristina faz parte de seu trabalho. Cyril questiona se sentar ao lado dela também faz parte, o que deixa Cedric sem palavras por um momento, franzindo a testa pro mago. Ele olha para Cristina, reconhecendo que as suspeitas de Cyril não estão totalmente erradas, mas ela ainda pode escorregar e revelar a localização do Grimório escondido. Mas claramente tem outra coisa na mente dele agora. Enquanto Cristina se senta ao lado de Cedric, ela não pode deixar de se preocupar com a segurança de Rufus. Perdida em seus pensamentos, ela percebe Cedric olhando para ela. Mas no momento em que seus olhos se encontram, ele rapidamente desvia o olhar. Ela não pode deixar de sorrir, notando o comportamento incomum dele. Mas Cedric murmura para si mesmo e pergunta o que ele está fazendo. Cristina pergunta se ele está chateado porque Rufus invadiu sua propriedade, então Cedric se volta para ela, negando ter qualquer raiva, mas ela ainda duvida da sinceridade dele, já que Rufus literalmente danificou seu jardim. Cedric explica que é normal para irmãos visitarem uns aos outros, mas pede para Rufus informá-lo com antecedência na próxima vez, para que ele possa recebê-lo adequadamente. Cristina fica agradavelmente surpresa com a compreensão de Cedric, então ela abre um sorriso suave e adorável enquanto lhe agradece. Ele é pego de surpresa pela sua expressão encantadora, então não pode deixar de corar, com suas bochechas ficando visivelmente vermelhas, enquanto Cristina se pergunta por que ele está fazendo aquela cara. Mas a voz de Cyril interrompe o transe deles, com ele chamando Cristina e avisando de que Rufus está prestes a competir. Ela rapidamente se dirige à galeria onde Cyril está, observando a área onde Rufus espera. Quando Rufus se vira para enfrentá-los, Cyril provoca, dizendo para ele não perder para ninguém antes de perder para ele, e se diverte ao ver Rufus irritado. Enquanto isso, Cedric pergunta se Cyril não pretende participar da competição lá embaixo. Mas Cyril revela que como ele é campeão do ano anterior, ele participará diretamente nas finais. Cristina fica surpresa com essa declaração, se perguntando se ele realmente ganhou o torneio. Então ele sorri e lembra ela de que disse que é bom, acrescentando que ele é um bom partido se ela quiser um homem competente. Ele também admite que seu irmão mais novo é um dos mais fortes do lado dos gênios esse ano, deixando Cristina chocada, e ela não pode deixar de pensar em como seu irmão mais novo é incrível, mas apenas para ser interrompida pelo olhar carrancudo de Rufus, o que a faz ficar em silêncio. Cyril ficou empolgado, ansioso para ver o quanto Rufus cresceu no último ano. Enquanto isso, Rufus, aparentemente distraído, é abordado por um homem musculoso e corpulento. O homem questiona se Rufus é realmente um dos principais competidores do torneio, se vangloriando de que vai lhe dar uma lição. Rufus calmamente avalia o homem, apontando a futilidade de construir músculos como um mago. Enfurecido pela confiança de Rufus, o homem avança contra ele com o punho erguido, mas Rufus rapidamente controla as folhas próximas para entrelaçar e parar o homem em seu caminho. Com um sorriso, Rufus explica que é precisamente por isso que confiar apenas nos músculos é um erro. Num piscar de olhos, Rufus usa seus poderes para levantar o homem bem alto no ar. O homem xinga, lutando contra a força invisível, até que finalmente Rufus o joga de volta ao chão com tanta força que cria um fundo buraco. O árbitro, vendo o que aconteceu, anuncia que Rufus é o vencedor da partida, e todos aplaudem, já que agora ele está indo para as finais. Cristina fica maravilhada com a performance de seu irmão, gritando animada que ele conseguiu. Mas antes que ela possa dizer mais alguma coisa, Rufus lhe dá um olhar severo que a faz parar de falar. Cyril diz a Cristina para não se empolgar demais, pois o verdadeiro desafio está apenas começando.
Ele a lembra de que lutará contra seu irmão agora, e pergunta se ela lhe dará uma recompensa se ele vencer. Mas Cedric não gosta dessa ideia, e diz a Cristina para não ouvir ele. Então Cyril ri, e explica que está apenas tentando se motivar. Cristina não tem certeza sobre a ideia de Cyril, mas ele interpreta sua hesitação como um acordo, então fica muito empolgado. Enquanto Cyril corre para se preparar para a partida, ele grita para Cristina, lhe dizendo para lembrar de sua promessa, pois ele fará o seu melhor para vencer. Cristina observa sair, se sentindo preocupada e se perguntando que tipo de recompensa Léo espera dela. A multidão está cheia de excitação enquanto todos aplaudem e torcem. O árbitro anuncia que é hora da partida final, elogiando Cyril por suas incríveis habilidades mágicas que lhe renderam um lugar entre os nobres. Cyril sorri orgulhoso enquanto a multidão o aplaude, incentivando ele a dar o seu melhor. Do outro lado do ringue está Rufus, um jovem e talentoso prodígio representando os gênios. A audiência torce e chama por Rufus, mas ele não sorria. Algumas pessoas na multidão comentam sobre como Rufus é bonito, e Cristina fica surpresa com a popularidade dos competidores, comentando isso com Hannah. Hannah concorda, e ela também aponta que Cedric, que está de pé atrás deles, é bastante popular entre as mulheres. Quando Cristina se vira, ela vê Cedric sentado com um arquivo, parecendo inegavelmente atraente. Ela não pode deixar de pensar consigo mesma que ele é realmente bastante popular. Então Hannah dá um tapinha brincalhão no ombro de Cristina, provocando que ela também é popular. Mas Cristina explode em risos, então ela descarta a ideia como uma piada e admite que prefere levar as coisas com mais calma. Hannah sorri, lembrando ela de que a partida final está prestes a começar. A energia de nervosismo enche o ar, enquanto Cyril e Rufus se enfrentam no ringue. Cristina aperta a mão com força, esperando ansiosa que ele vença. Mas então ela se lembra do pedido de Cyril por uma recompensa se ele saísse vitorioso, e ela não pode deixar de imaginar as potenciais consequências embaraçosas de sua vitória. Lágrimas brotam em seus olhos, enquanto ela teme o que ele pode pedir para ela fazer. Então, a multidão aplaude enquanto Cyril e Rufus começam sua emocionante batalha. Rufus usa folhas para bloquear os ataques mágicos de Cyril, e Rufus pergunta se isso é tudo o que ele pode fazer. Mas Cyril diz que tem mais truques, e faz sua magia girar, avisando Rufus para ter cuidado ou poderia cortá-lo. Rufus pula para longe dos ataques de Cyril, e ambos parecem muito fortes. Cristina assiste a luta com os olhos arregalados, maravilhada com o quão bons eles são. Mas de repente, uma grande pedra voa em sua direção. Cedric vê o perigo e rapidamente lhe puxa, abraçando ela para lhe manter segura. A pedra atinge o lugar onde Cristina estava e quebra, igual a sua cabeça se despedaçando se ela não fosse resgatada. E ela não pode deixar de corar ao estar nos braços de Cedric. Quando Cristina vê a destruição causada pela pedra, ela fica chocada e não consegue encontrar as palavras para falar. Lágrimas rolam por suas bochechas, enquanto ela agradece Cedric por salvá-la. Ele gentilmente oferece sua mão, sugerindo que ela fique perto dele, e corando, ela aceita sua mão. Enquanto isso, na arena, Rufus está respirando ofegante. Então Cyril zomba, perguntando por que ele já está cansado e querendo saber se isso é tudo que ele tem. Rufus, claramente frustrado, começa a argumentar que os gênios são melhores que os magos, mas Cyril interrompe, alegando que já tinha ouvido tudo antes. Rufus fica cada vez mais irritado, apertando seu punho enquanto pensa em como os magos podem ser arrogantes. Então, a mente de Rufus volta a uma lembrança dolorosa de sua infância. Ele se lembra de um grupo de crianças magos zombando dele, segurando seu precioso livro. Eles o ridicularizaram, dizendo que ele não precisava de um livro para magia porque lhe faltava a mana necessária. Rufus se sentiu humilhado e sozinho, enquanto as outras crianças usavam sua magia para pendurar seu livro no alto de uma árvore, deixando ele lutando para recuperá-lo. Enquanto Rufus tenta pular e pegar seu livro em vão, ele se lembra das palavras de Cristina, pedindo para ele parar de perder tempo lendo. Rufus não pode deixar de se sentir triste pela atitude desdenhosa dela com sua paixão, mesmo sabendo que ela realmente tinha um ponto. Mesmo assim, assistir outros magos exibirem suas habilidades ainda o enche de inveja. E justo quando Rufus está prestes a perder a esperança, ele ouve um som de farfalhar por perto. Se virando, ele vê um menino segurando seu livro, usando seus poderes mágicos para trazê-lo para baixo da árvore. Rufus fica impressionado com o controle do menino sobre suas habilidades, enquanto ele gentilmente envia o livro para as mãos dele. Eles tiveram um bom começo, então o que será que aconteceu para se tornarem assim? O menino se apresenta como Cyril, revelando que sua magia e talento tinham lhe garantido um lugar na mesma escola prestigiosa de Rufus, apesar de não ter nascido em uma família nobre. Cyril tem sido assim desde jovem, se gabando de seus poderes. Então Rufus olha para Cyril decepcionado, e murmura para si mesmo que ele é estranho. Cyril nota o livro didático nas mãos de Rufus, então pergunta se é um livro de magia. Mas Rufus responde na defensiva com um curto e daí. De repente, Cyril se aproxima de Rufus, examinando ele bem antes de explodir em risadas. Ele afirma categoricamente que como Rufus não tem mana, tentar aprender magia é uma perda de tempo.
Rufus sente como se as palavras de Cyril o tivessem atingido como uma punhalada na cabeça. Cyril começa a se afastar, dizendo a Rufus que, embora entenda o desejo dele de usar magia, há algumas coisas que não podem ser mudadas. Em vez disso, ele sugere que Rufus concentre seus esforços para desenvolver outras habilidades. E assim, Rufus é deixado tremendo com os olhos cheios de lágrimas, enquanto se pergunta por que Cyril está sendo tão insensível. Ele não pode deixar de perguntar se todos os magos são tão rudes e diretos quanto ele. Enquanto ele luta para se recompor, ele acaba ouvindo um som estranho vindo de uma árvore próxima. Rufus estende a mão e toca a árvore, sentindo um choque de energia. De repente Rufus abre os olhos, encontrando uma pequena e adorável fada sorrindo para ele. Ela fica miando, mas para sua surpresa, Rufus descobre que pode entender as palavras da fada. Ele nota que ela quer lhe ajudar, apesar de não entender o porquê. Mas a fada sorri para ele animado, e Rufus fica surpreso, então lembra de todas as coisas que passou por não ter magia, ficando realmente contente com o acordo. Então, ele estende sua mão e os dois decidem formar um pacto, e agora, Rufus se lembra de como não pode se dar ao luxo de perder, pois ele precisa fazer Cyril admitir o que ele e Mimi podem fazer. Ele olha para sua fada determinado, então Mimi fica animado e vai em direção a ele. A arena é tomada por uma luz brilhante que cega Cristina, e de repente ela percebe que Rufus está com uma aura completamente diferente. Cedric percebe que eles se tornaram um, como se eles se fundissem, então Cristina pergunta se isso é comum. Cedric parece muito interessado na batalha, notando que é a primeira vez que ele vê alguém realmente conseguir fazer isso, e fica impressionado que exista um gênio capaz de fazer isso. Cristina não entende o que está acontecendo, mas fica completamente impressionada, achando que seu irmão é mesmo incrível. Ela começa a torcer para Rufus, mas Cyril garante que tudo o que mudou é que agora ele está brilhando um pouco. Rufus promete que vai fazer ele ver por si mesmo o que ele pode fazer, então avança para atacar ele com um sorriso no rosto. Cyril parece surpreso, e uma enorme bola de energia vai em sua direção, e felizmente ele consegue desviar, notando o buraco que fez no chão. Ele se pergunta o que está acontecendo, já que nunca tinha visto ele fazer aquilo antes. Rufus admite que ele está certo e garante que ele nunca lhe viu assim antes, avisando para ele não achar que esse é um feitiço comum. De repente ele começa a mandar ainda mais bolas de energia, e Cyril se pergunta o que está acontecendo, achando que nada disso faz sentido. Rufus pergunta se ele vai continuar correndo, mas Cyril diz que sim sorrindo, já que não quer ser esmagado. Rufus sorri, e lembra como ele sempre diz que gênios são inferiores a magos. Então ele decide fazer ele perceber que o que ele diz é uma piada, prometendo fazer ele perceber quem é o melhor e terminar a batalha. Mas Cyril fala não tão rápido, invocando sua magia e lançando seu feitiço contra ele, e as duas energias se chocam ao mesmo tempo. Cristina olha para a cena impressionada, e de repente ela nota algo, percebendo seu irmão com uma aparência diferente. Ela percebe que a aura de Rufus está se tornando mais escura enquanto luta, e Rufus pensa em como está conseguindo, e está finalmente ganhando dele. Então ele percebe que chegou a hora, e finalmente não vai mais precisar ouvir que a magia é melhor. Ele grita que vai mostrar aos magos o que os gênios podem fazer. Mas de repente ele sente uma pontada no peito, e percebe que não pode mais respirar, então, sua fusão com Mimi se desfaz, com ele caindo no chão. Rufus se pergunta o que aconteceu, então percebe que está condenado, percebendo a esfera de energia indo em sua direção. Mas o feitiço acaba desviando e passando do seu lado, então Cyril se aproxima, avisando como ele não deveria fechar os olhos durante uma batalha. Ele olha e vê Cyril sorrindo, mas não consegue deixar de pensar em como perdeu sua chance, então fecha a cara e se levanta, reconhecendo que ele ganhou. Logo depois ele se vira irritado para sair, enquanto Cyril tenta parar ele, mas Rufus não dá ouvidos, e Cristina começa a se perguntar como ele está se sentindo. Mais tarde Rufus está caminhando pela floresta, e Mimi não parece bem. Mas Rufus está frustrado e não percebe isso, então ele pergunta o que aconteceu, gritando e lembrando quanto eles estavam perto de vencer. Mas de repente ele percebe, e vê Mimi caído no chão. Ele corre tentando entender o que ele tem, e percebe que a fada está realmente mal. Ele escuta alguém se aproximando e grita quem era, e de repente ele vê Cristina, que parece assustada com a cena. Então ele olha para ela irritado e avisa que não é da conta dela. Ela tenta ajudar, mas Rufus não confia nela, e acha que ela estava ali seguindo para zombar dele de novo. Cristina fica irritada, mas de repente ela percebe o que houve e corre até Mimi. Rufus grita e fala para ela cuidar de seus próprios assuntos, mas Cristina já teve o bastante disso, então ela grita com ele e pega Mimi nos braços, repreendendo seu irmão por não perceber que a fada está sofrendo enquanto ele age como um durão. Ele olha para Mimi e nota seu estado ruim, então ele fica em silêncio e vira o rosto envergonhado, mencionando que é uma febre de fada. Ela não entende o que é isso, então ele explica que é um sintoma raro que as fadas têm quando usam muito poder. Ela fica ainda mais espantada quando ele menciona que Mimi pode acabar desaparecendo nesse ritmo, então Cristina acha que eles precisam fazer alguma coisa, mas Rufus explica que ela não pode fazer nada, então manda ela lhe entregar Mimi para ele poder cuidar dela.
Cristina pergunta se ele sabe como curar isso, mas Rufus desvia o olhar, revelando que ainda não foi encontrada uma cura. Então ela pergunta se ele vai apenas assistir ela desaparecer, então Rufus fica completamente irritado e bate na árvore frustrado, gritando que não tem nada que ele possa fazer. Cristina fica espantada vendo ele, e Rufus fica completamente triste, pedindo de novo para ele lhe dar sua fada para poder ficar um pouco sozinho. Ela não sabe o que dizer, e nota Mimi tremendo de febre, então decide que não podem deixar isso acontecer. Então ela se vira de repente e se recusa, deixando Rufus espantado, mencionando como ela realmente não mudou nada. Mas para surpresa dele, ela continua e explica que é muito cedo para desistir. Então ela coloca suas mãos em Mimi, usando toda a mana que pode, enquanto implora para dar certo e conseguir curar ele. Rufus fica completamente sem reação, espantado enquanto tenta entender o que está acontecendo, vendo Cristina completamente determinada usando magia de cura no espírito. Cedric aparece entre os arbustos e observa a cena, então Rufus se vira para ele, dizendo que sempre achou que Cristina não pudesse usar magia. Hannah aparece de repente e assusta Rufus, explicando que algo mudou, então agora ela pode usar magia de cura. Rufus está surpreso, e de repente Cyril aparece e pede para deixar tudo com ela. Rufus continua confuso e sem entender o que está acontecendo, enquanto Cristina continua usando sua magia para curar sua fada. De repente algo começa a mudar, e aos poucos a fada abre os olhos. Rufus corre até ela, que já parece bem melhor. Os dois se abraçam aliviados, e Rufus pede desculpas por sobrecarregar ele, mas Mimi está feliz. Rufus continua emocionado, e Cristina fala como ela está aliviada por tudo ter dado certo. Ela fica surpresa quando Rufus chama por ela, se curvando agradecido, e admite que ele estava enganado sobre ela. Ela fica nervosa, achando que só fez a coisa certa, e depois fala que se ele não estiver mais chateado, eles poderiam ser mais legais um com o outro. Rufus fica surpreso com a sugestão dela, mas logo depois declara que não vai fazer isso, o que atinge Cristina. Ela fica frustrada, mas admite que já devia ter esperado. Mas de repente, Rufus sugere que ele pode começar chamando ela de irmã. Cristina não pode acreditar que ele está dizendo isso e fica vermelha, então ela comemora a vitória de ser aceita como irmã mais velha, enquanto Cyril se aproxima de Rufus. Ele estende sua mão, e depois reconhece que Rufus é um oponente formidável, contente que ele tenha seguido seu conselho e focado em outras coisas além da magia. Rufus está mais surpreso que nunca, e não acredita que Cyril se lembra do que lhe disse na primeira vez que se viram. Cyril explica que não é grande coisa, já que ele é um gênio, e pode se lembrar até das menores coisas. Rufus está estranhamente feliz agora. Eles apertam as mãos em respeito, mas Cyril logo repete que magia ainda é melhor que fadas. Cristina não acredita que eles já estão brigando de novo, e de repente, vemos alguém no meio das árvores. No castelo, o príncipe Philip está cuidando de assuntos oficiais, e ele está bastante concentrado. Mas alguém bate na porta dizendo que ele tem um convidado, e Philip se pergunta quem pode ser. A pessoa entrevemos uma bela jovem, que cumprimenta Sua Alteza formalmente, se apresentando como Priscila, filha mais velha do Barão Ararel. Philip olha para ela pensativo, e ele lembra de como não tinha visto ela desde o incidente com Cristina. Ele pergunta no que pode ajudar, então Priscila explica que quer pedir desculpas à senhorita Cristina. Philip fica bastante surpreso, e admite que não acha que ela fez nada de errado para precisar se desculpar. Mas ela explica que não se machucou com o que aconteceu, e parece que aquilo gerou muita confusão para Cristina, então ela está preocupada. Ela olha para baixo triste, e lembra que na verdade ela não tem certeza se foi Cristina quem lhe empurrou, já que foi apenas o que pareceu na hora. Ela explica que tudo o que ela sabe foi que Cristina acabou caindo da escada, o que deve ser prova o bastante, mas também se sente mal por ela ter ficado machucada. Mas Philip garante que ela acabou bem, já que logo depois ela acordou, apesar de admitir que ela estava um pouco estranha. Priscila explica que isso não muda como ela se sente, e se inclina para ele de repente, perguntando se ele pode lhe arranjar um encontro para ela se desculpar com Cristina. Philip fica irritado, lembrando de como já disse antes para ela não se aproximar muito porque não são casados. Priscila pede desculpas por isso, avisando que é apenas um hábito antigo de quando ela era uma plebeia, e Philip pede para ela ter mais cuidado agora que é uma nobre. Priscila fica envergonhada, se sentindo culpada por ter feito isso de novo, e Philip se lembra de quando ela era uma plebeia, quando conheceu ela quando estava visitando uma vila disfarçado e achou as histórias delas curiosas, então eles dois continuaram se vendo mais vezes, o que fez Cristina ficar furiosa. Agora, Philip suspira, lembrando como sempre disse a Cristina que não havia nada entre ele e Priscila. Ele pensa sobre o pedido de desculpas, e lembra como também não encontraram nada sobre o Grimório. Mas ele sabe que Cristina é impulsiva, e talvez ela deixe alguma coisa escapar sem querer se vir Priscila de novo. Ele acha que esse é um bom plano, então concorda em fazer isso, e diz que vai arranjar uma reunião com Cristina. Ele sorri, pensando que já sabe o dia que pode fazer isso. Na mansão, Cristina fica surpresa ao ouvir sobre uma festa. Ela pergunta a ele se ouviu direito, então Cedric confirma, já que Philip que lhe mandou a notícia,
e avisou para ela ir como sua acompanhante. Ela pensa em Philip de novo, mas ela não quer mais nada com ele, e tem certeza que ele também pensa assim. Ela pergunta se pode dizer não, mas Cedric nega imediatamente. Ela fica deprimida e frustrada, mas Cyril tenta lhe animar e garante que vai dar tudo certo, já que ele também vai à festa, além de seu irmão. Rufus fica surpreso, mas no fim ele não consegue dizer não para uma Cristina feliz, e ela nota como é bom ter todos juntos como se fossem velhos amigos. Seu irmão admite que recebeu o convite, mas fica vermelho, dizendo que não se importa com Cristina. Ela olha para ele confusa, então Rufus vira a cara, achando que pode ir para garantir que ela não manche a reputação da família, enquanto Cyril garante que na verdade ele está preocupado. Eles começam a brigar de novo, e Cristina continua surpresa em como eles parecem bons amigos. De repente ela se lembra de algo, e pergunta a Rufus qual o motivo dele não gostar dela. Pelas memórias de Cristina ela sempre foi uma boa irmã, mas pelo visto Rufus começou a odiá-la de repente algum dia. Ela nota como nunca soube do motivo, já que só sabe o que a Cristina original sabia, e aparentemente ela não se importava o bastante com isso. Mas Rufus fica pálido de repente, perguntando se ela realmente não lembra o que aconteceu. Ele começa a tremer, deixando Cristina bastante preocupada, e de repente ele grita que ela escondia ovos de insetos na sua mesa. Cristina fica chocada pelo motivo ser ovos de insetos, mas Rufus continua, explicando que ela sempre aparecia com coisas pegajosas, além de também trazer cobras e outros animais esquisitos. Só de lembrar disso Rufus começa a tremer, e não acredita que ela foi tão maldosa com ele por tanto tempo. Cristina continua sem acreditar, se perguntando se é mesmo por causa disso. Então ela pensa na Cristina original, achando que ela tinha habilidades sociais horríveis para uma dama da nobreza, e no fim, era só uma criança mal compreendida. No castelo, o baile que Philip organizou acontece, e todos os convidados estão tendo um ótimo tempo juntos. Cristina chega com Cedric, e ela fica encantada com tudo o que vê. Cedric pergunta o que tem de mais, já que isso é normal para eles, então Cristina se lembra que não pode revelar que é a primeira vez indo a um evento como esse. Uma mão é colocada no ombro de Cristina, e Cyril aparece pedindo para ela relaxar, já que ele sabe da verdade, enquanto Rufus diz irritado que ele parece relaxado demais. Rufus pergunta por que ele está tocando na sua irmã daquele jeito, mas isso só serve para Cyril resolver lhe provocar um pouco mais abraçando ela. Cedric observa eles brigando, com Rufus repreendendo Cristina para não se acostumar com homens com esse tipo de proximidade. Cedric olha para ela curioso, e ele lembra do plano do príncipe, achando que ela pode mostrar sua verdadeira face quando vir Priscila. Mas ela parece completamente calma, e Cedric se pergunta se ela realmente mudou. Os rapazes continuam ao redor dela, quando de repente, algo chama a atenção de Cristina, e ela nota Priscila chegando, sabendo que ela é a pessoa que ela supostamente empurrou nas escadas. Priscila começa a se apresentar a Cristina, mas de repente ela se curva e pede desculpas, deixando Cristina surpresa. Priscila explica que está se sentindo culpada por ela ser tratada como uma criminosa por sua causa, mas Cristina garante que ela não precisa se desculpar com nada, já que ela não foi presa em nenhuma prisão horrível. Priscila insiste que estava errada, dizendo que não devia ter feito amizade com o príncipe Philip, e acha que ela tinha todo o direito de estar com raiva dela. Mas ela nem pode acreditar que a Cristina original ficou com raiva por causa disso. Priscila imagina que ela deve ter se sentindo muito mal para chegar ao ponto de fazer isso, mas Cristina tenta pedir para ela não se desculpar, achando normal ela ser colocada sob vigilância, já que ela realmente lhe intimidou. Priscila fica surpresa e para de chorar, perguntando se isso quer dizer que ela está lhe perdoando, enquanto Cristina garante que não é nada demais. Priscila fica feliz e agradece a ela, esperando que apesar do começo ruim, ela espera que sejam boas amigas. Cristina fica surpresa com o jeito doce dela, então ela também sorri, dizendo que vai ser um prazer. Priscila pede licença feliz, e ela se afasta antes de pedir para conversarem mais tarde. Cristina observa ela ir, parecendo emocionada com o que aconteceu. Ela se vira e diz encantada que Priscila é muito doce por fazer isso depois de tudo o que aconteceu, mas os garotos não estão impressionados, achando que Priscila é do tipo calculista, uma verdadeira duas caras. Cristina parece desapontada, e não acha que é o caso, então ela nota Cedric do seu lado, antes de perguntar para ele o que ele achava. Ele dá de ombros e diz que não sabe, mas então ele continua, explicando que prefere garotas com uma autoestima mais alta. Ela fica vermelha olhando para ele, mas se vira para disfarçar, notando que ele deve gostar de garotas independentes. Enquanto isso ela está sendo observada de longe, com Philip em seu traje deslumbrante de príncipe. Ele fica preocupado, e não acredita que ela não surtou vendo Priscila, começando a se perguntar se ela realmente mudou. Philip pensa um pouco, antes de finalmente se virar. Cristina fica surpresa, enquanto Philip se aproxima para falar com ela. Ele pergunta se ela também vai falar com ele, se tem um momento de silêncio por um tempo, enquanto Philip pensa que já que ela não mostrou sua verdadeira face para Priscila, ele vai perguntar pelo Grimório por conta própria. Cristina parece muito nervosa, lembrando que Philip é seu ex-noivo, aquele que mandou Cedric ficar lhe vigiando. Ela anda para trás de mansinho,
se escondendo rápido atrás de Cedric, antes de se virar e perguntar no que pode ajudar. Ele percebe que Cristina está extremamente nervosa, com ela tremendo atrás de Cedric. Mas Philip tenta amenizar e pergunta o que ela está achando de viver com Cedric, achando que provavelmente é difícil viver com alguém tão sério. Mas ela desvia o olhar e diz que é divertido, então ela está adorando, e até Cedric fica vermelho ouvindo isso. Cyril se aproxima de repente, e sugere que é melhor ela se esconder atrás dele, já que pode lhe proteger de qualquer coisa. Mas Rufus o empurra de lado dizendo que as fadas são mais fortes, então ela deve se esconder atrás dele. Philip fica surpreso vendo eles lutando por Cristina, e se pergunta chocado o que diabos está acontecendo, sem entender por que todos parecem loucos por ela. Ele lembra de como costumava ser, quando ele estava ocupado no seu escritório, e ela entrava de repente sem se importar. Ele sempre se assustou com o jeito que ela invadia seu escritório, enquanto ela mandava ele parar o que estava fazendo e para lhe ajudar a escolher seu vestido. Philip responde que não tem tempo para esse tipo de baboseira, enquanto Cristina pergunta se ele ousa desobedecer sua noiva. Cristina não gosta quando ouve ele respondendo um sim, então se vira, dizendo que preferia ter Cedric como noivo que alguém chato que só fica trabalhando, mas Philip garante que Cedric é ainda mais chato que ele. Cristina explica que é justamente esse jeito que faz dele tão interessante, mas admite sorrindo que o melhor ainda é o seu rosto. Ela pega os papéis dele, jogando eles pro alto de repente, antes dela falar para ele se ajoelhar e pegar cada um se são tão importantes para ele. Philip fica completamente furioso, então promete a si mesmo quebrar seu noivado não importa como. Philip lembra que esse é o tipo de pessoa que ela era, e não consegue acreditar que agora ela está se escondendo assustada atrás de Cedric. Ele vê ela tremendo, e se pergunta se ela está mesmo fingindo. Philip pergunta o que ela está achando da festa, lembrando que ela sempre gostou muito de eventos. Mas Cristina responde que preferia estar limpando a mansão agora, enquanto pensa que esse lugar é muito brilhante para uma escrava corporativa como ela. Philip fica em choque completo, sabendo que normalmente ela faz tudo por festas. Ele se inclina e pergunta se ela gostaria de assistir um musical com ele, mas ela rapidamente recusa, explicando que precisa trabalhar na mansão da família de Cedric. Philip fica confuso, se perguntando por que ela não quer falar com ele, enquanto ela não entende por que ele está insistindo tanto para falar com ela. Então Philip começa a sorrir, comentando que é bom que ela esteja gostando da nova rotina, mas acha que ela está se esquecendo de uma coisa. Ele fica sério e lembra que ela está em prisão domiciliar, o que significa que ela ainda pode ser presa e executada a qualquer momento, enquanto pensa que ela não está lhe dando outra escolha a não ser lhe ameaçar. Cristina fica nervosa, enquanto ouve Philip continuar e pedir para ela dizer tudo o que está escondendo. Ele percebe ela reagindo nervosa, e se convence que ela realmente está com o Grimório, enquanto Cristina continua nervosa, se perguntando se ele está falando isso porque descobriu que ela não é a Cristina verdadeira. Os dois se enganam tentando descobrir o que o outro está pensando, e Cristina tenta repetir que não sabe de nada, mas Philip está convencido que isso não é verdade. Ela fica chocada quando ele diz que ela sempre costumava mentir, e ela culpa a Cristina original por lhe fazer passar por isso. Ela começa a se desesperar pensando no que fazer, mas de repente, os três rapazes se colocam na frente dela, defendendo a garota das perguntas de Philip. Cyril pergunta se o príncipe herdeiro foi educado a tratar uma dama dessa maneira, e Rufus também a defende, falando que suspeitar dela é o mesmo que suspeitar da sua família, e pergunta se ele está desafiando os Von Luco. Cristina fica completamente surpresa vendo eles fazerem isso por ela, e Philip pergunta se por acaso eles viraram os escoltas dela. Ele fica sério de novo, perguntando se Cedric também está com eles. Cedric começa a falar, e Cristina parece nervosa vendo o jeito dele, antes dele lembrar ao príncipe que seu dever é proteger ela. Cristina fica ainda mais vermelha, e não pode acreditar que Cedric está enfrentando o príncipe por ela. Os dois se encaram por um tempo, mas Cedric não parece recuar, então, Philip suspira e decide apenas deixar passar. Ele se volta para Cristina, e fala que é bom saber que ela mudou. Cristina não pode acreditar que ele realmente cedeu, e Philip pede desculpas por sua falta de educação antes de ir. Ela suspira aliviada que tudo passou, e Cyril garante que vai fazer ele pagar jogando um tornado no seu quarto, o que Rufus concorda, decidindo ajudar jogando algumas de suas sementes. Cedric observa ela de longe, enquanto Cristina tenta dizer que eles não precisam fazer isso. A noite chega, e Philip observa a janela em silêncio, antes de perguntar o que ele estava pensando. Ele se vira para Cedric, que não lhe dá uma resposta, e Philip lembra que ele já sabia das suas intenções, então quer saber por que ele lhe impediu. Cedric hesita, mas explica que não tem mais certeza se Cristina estava envolvida com o desaparecimento do Grimório. Mas Philip não entende o que ele está falando, então pergunta se ele está atraído por ela, o que faz Cedric virar a cara. Ele começa a caminhar em direção a ele, mencionando que com base no que sabem, ela com certeza está envolvida, então ele deve voltar à realidade. Ele lembra que isso é caso de vida ou morte, não só para ele, mas para todo o reino. Cedric fica movido, e no fim ele sabe que é verdade.
No dia seguinte, Cedric pensa no que Philip disse a ele na noite passada, e se pergunta se ele está sentindo algo por Cristina. Ele se pergunta o que está sentindo, e não sabe se pode dizer que está atraído por ela. Ele continua pensando, e sabe que eles precisam achar o Grimório, mas de repente lembra do sorriso doce dela, e como Cristina está sempre se dedicando a cuidar da casa. Ela parece meio perdida e inocente, lembrando de todas as situações que ele já passou com ela, e não acredita que ela esteja mentindo ou fingindo. Ele tenta descobrir o que fazer, mas de repente alguém chama por ele, então Cristina aparece, lhe oferecendo feliz tomar um pouco de chá com um bolo que ela fez. Ele fica encantado com a beleza dela, então sorri e concorda, e vão junto tomar o chá. Mais tarde, Cristina varre as folhas no jardim, e ela está pensando em como a festa foi assustadora. Ela acha que a Cristina original fez certo em quebrar seu noivado com Philip, notando que tem algo assustador sobre ele. De repente ela vê os empregados reunidos para receber alguém, e percebe o mordomo da casa falando com Priscila. Ela fica surpresa com ela ali, então Priscila lhe nota, e ela logo se aproxima, sem entender por que ela está usando um uniforme de criada. Ela admite que está aliviada por ela estar ali, revelando que veio falar com Cedric, mas o mordomo está se recusando a lhe deixar entrar, o que o mordomo explica dizendo que não pode deixar ninguém que não tenha uma reunião marcada perturbar Cedric. Cristina fica incomodada vendo eles dois discutindo, mas de repente Priscila agarra sua mão, antes de implorar para ela lhe levar até Cedric. Cristina fica vermelha quando Priscila fala que ela é próxima dele, então lembra como ele era assustador no começo, mas reconhece que ultimamente, ele tem sido mais gentil com ela. Ela se pergunta se parece mesmo que eles são amigos, e não consegue evitar de se sentir estranha com isso. Mas ela toma um susto quando o mordomo fala com ela de repente, e ele pergunta se por acaso ela conhece a senhorita. Cristina explica que o nome dela é Priscila, filha adotiva do Barão Ararel. E Priscila aproveita a chance para se apresentar formalmente. O mordomo pensa por um tempo, e ele fala que pelo visto ela estava falando a verdade, então, agora que já sabe quem é ela, ele pode falar com Cedric. Ele avisa que ainda precisa confirmar com ele primeiro, mas Priscila se vira para Cristina pedindo para ela lhe levar até ele direto, o que deixa Cristina fica chocada, mas Priscila menciona que já que ela é amiga de Cedric, ela pode ir quando quiser. Cristina não pode acreditar que os outros realmente acham que ela é amiga de Cedric, tentando não surtar. Ela se acalma e começa a falar que não tem o direito de incomodar Cedric, mas o mordomo é mais rápido, e ele chega dizendo que ele já aprovou a visita. Ela fica sem graça, então disfarça sorrindo e sugere levar ela até Cedric, o que Priscila agradece contente. Cedric está em seu escritório, e ele parece distante, ainda pensando no que Philip disse, e como ele deveria voltar à realidade. Ele se pergunta o que Philip acharia se soubesse que ele defendeu Cristina mesmo sabendo que ela estava envolvida no incidente com o Grimório, e nota que não tem sentido no jeito que está agindo ultimamente. De repente alguém bate na porta, então ele pede para entrar, e Cristina aparece, explicando que ela trouxe Priscila para lhe ver. Cedric se levanta de sua mesa, e Priscila fica vermelha só de ver ele. Ela sorri para Cristina e agradece por lhe mostrar o caminho, mas acha que ela pode sair agora. Cristina fecha a porta atrás dela, e se pergunta confusa se ela acabou de ser expulsa por Priscila. Ela tenta não pensar muito, achando que ela só precisa conversar algo em particular com Cedric, mas depois ela começa a se questionar sobre o que os dois vão falar. De repente ela lembra que Priscila também é muito popular com os homens, e se pergunta chocada se Cedric pode gostar dela. Ela percebe que eles também devem se conhecer há muito tempo, já que ela é amiga do príncipe, então acha isso bem provável. Ela começa a se sentir ansiosa, mas fica confusa e se pergunta por que está tão incomodada com isso. Enquanto isso Priscila agradece por Cedric reservar um tempo para ela, explicando que queria conversar com ele. Mas Cedric afasta seu braço de repente, mencionando que ela não deveria tocar um homem desse jeito. Priscila fica constrangida, e admite que queria se aproximar um pouco, já que sentiu que ele estava se afastando dela. Mas Cedric deixa claro que ela não precisa fazer isso, e encara ela, dizendo que já são próximos por serem amigos de Philip. Ela fica nervosa, mas Cedric continua, e pede para ela se lembrar do seu lugar, dizendo para ela sair se estiver tentando lhe manipular. Priscila se curva pedindo desculpas, mas garante que ele está errado. Ela explica que estava apenas querendo se desculpar, mas Cedric não sabe do que ela está falando. Então, Priscila explica que por causa dela, ele está sendo obrigado a vigiar Cristina, achando que lhe causou problemas. Cedric parece surpreso, e Priscila continua, sabendo que não é fácil vigiar alguém, mas explica que ela não está mais preocupada com sua segurança, então acha que é melhor para todos se Cristina voltasse a morar com sua família. Mas Cedric fica irritado com a sugestão, e revela que ela não é o único motivo para manter Cristina na sua mansão, explicando que vigiar ela de perto é uma ordem explícita de Sua Majestade, então não é algo que ela pode decidir sozinha. Priscila sorri, confessando que não acredita que isso seja verdade porque ela tem certeza que Philip pediu isso por causa do que ela contou a ele, mas de repente, ela escuta Cedric lhe mandando ir embora. Ela fica surpresa, mas Cedric repete, deixando claro que pediu para ela sair.
Priscila fica sem reação, então Cedric pergunta se ele deveria lhe arrastar para fora. Ele está bastante sério, e pergunta o que faz ela pensar que todos os homens gostam dela. Ela fica chocada ouvindo ele continuar, mandando ela acordar do seu sonho, antes de deixar bem claro que não podia se importar menos com alguém como ela. Ele nota como ela parece ter dificuldade em entender sobre limites, mas acha que já está na hora de aprender, e Priscila fica completamente apavorada. Ela se encolhe em silêncio com o choque, e se sente constrangida quando ele pergunta se deve chamar algum funcionário para lhe mostrar a saída, então ela apenas foge do escritório com pressa. Cristina está no jardim terminando de juntar as folhas, e de repente ela toma um susto quando Priscila grita por ela. Ela se pergunta o que aconteceu, e nota o rosto de Priscila vermelho, como se ela tivesse acabado de chorar. Cristina fica em choque quando Priscila diz que ela é uma pessoa horrível, e de repente ela lhe pede chorando para libertar Cedric. Cristina continua confusa e não entende o que ela está falando, então Priscila cobre o rosto, explicando que Cedric é o tipo que prefere cumprir seu dever como cavaleiro que ficar monitorando alguém como ela. Cristina fica nervosa, enquanto Priscila fala que Cedric é uma pessoa honrável que serve a família real, então não vai desobedecer a ordem de Philip, mas ela deve saber que a vigiar lhe impede de deixar a mansão e ser um cavaleiro. Ela garante que é tudo culpa dela, e Cristina começa a se sentir horrível, sabendo que é verdade. Ela fica nervosa, e lembra de que a família real sempre respeitou Cedric como cavaleiro, então ele é frequentemente arrastado para as batalhas ou acaba servindo de escolta para alguém. Ela percebe que Priscila está certa e ele vigiar o impede de cumprir seus deveres normais, então é tudo culpa dela. Mas ela pergunta o que pode fazer, já que no fim Cedric só está cumprindo as ordens de Philip, e ela não tem nenhum poder para mudar isso. Priscila explica que ela deve sair, e sorri falando que se ela fugir da mansão, Cedric não se sentirá obrigado a lhe vigiar. Cristina lembra que fugir não é fácil, e também acha que ele vai acabar sendo punido se ele permitir que alguém que ele deveria vigiar escapasse. Mas Priscila insiste que vai ficar tudo bem, porque se ela escapar agora todos vão entender, e lembra como todo o reino sabe quem é ela, então eles só vão pensar que ela voltou a ser quem era antes, e sentirão pena de Cedric. Cristina pensa sobre isso, e lembra que ela deveria ser uma mulher maligna, que não se importa com nada nem ninguém além de si mesma. Priscila conta alegre que ela também pode testemunhar que a viu escapando da mansão, e todos acreditariam nela, já que só precisa dizer que não conseguiu impedir porque foi ameaçada. Cristina fica em silêncio por um momento e ela pergunta o que fazer. Ela se lembra de Cedric, então pergunta o que ele falou sobre ela na reunião que eles dois tiveram. Priscila tenta disfarçar seu sorriso, antes de declarar para Cristina que Cedric quer que ela assuma, mas ele não tem escolha porque é uma ordem de Sua Majestade. Cristina não pode acreditar que ele disse isso, notando que no fim, ela é apenas uma dor de cabeça para ele. Priscila nota que ela está em dúvida, então puxa algo de sua mala. Ela lhe oferece uma roupa preta e um pouco de dinheiro, explicando que ela deve se disfarçar quando fugir, querendo que ela use o dinheiro para fugir enquanto se disfarça de plebeia para evitar suspeitas. Cristina recebe tudo, mas Priscila nota que ela ainda não parece ter certeza, então sorri e garante que isso é o melhor para todos, o que Cristina acaba concordando. À noite, Cristina está em seu quarto, usando a capa que Priscila lhe deu para escapar. Ela olha ao redor de novo, e lembra como achou o quarto grande demais no começo, mas agora que está acostumada, nota que vai sentir falta dele. Mas ela também percebe que não é só o quarto, já que ela se sentiu muito bem ficando na mansão, mas reconhece que tudo isso precisa acabar agora. Cristina usa vários lençóis para poder escapar pela janela, e coloca seu capuz antes de resolver continuar. Ela desce usando os lençóis, indo parar no jardim, antes de dar uma última olhada para a mansão e dar tchau para todos. Mas de repente ela vê algo, um grupo de pequenos tornados voando, e eles denunciam que ela está escapando. Eles se aproximam e continuam dizendo que ela escapou, e de repente, toda a mansão está na frente de Cristina para impedir ela de fugir, então ela percebe que está em grandes problemas. Os funcionários lhe cercam, então Hannah suspira, perguntando se ela realmente achou que eles não tomariam nenhuma medida para impedir sua fuga. Ela chama Cristina de burra, enquanto ela fica chocada, e diz que ela está sendo maldosa sem necessidade. Ela ouve passos se aproximando, e Cedric aparece. Ele pede para ouvir sua desculpa, o que deixa Cristina ainda mais nervosa que antes. Mais tarde eles estão tomando chá juntos sentados na frente do outro. Ela acha a situação toda constrangedora, mas Cedric continua lhe encarando em silêncio. Ela bebe um pouco de chá e percebe que está muito bom, mas sabe que seria ainda melhor se não tivesse se metido nessa confusão. Cedric continua sério, e ele pergunta por que ela estava tentando fugir. Ela fica nervosa, mas percebe que não tem escolha a não ser falar, então explica que não queria lhe causar mais problemas. Ele não entende, mas Cristina explica que Priscila lhe contou tudo, e sabe que ela é um problema já que ele não pode mais cumprir seus deveres como cavaleiro, então admite que queria deixar a mansão para não causar mais problemas. Cedric fica surpreso sem entender o que ela disse, e revela que ele nunca disse isso.
Cristina fica confusa, mas ele explica que não falou nada sobre isso com Priscila, revelando que na verdade, ele mandou ela ir embora antes de terem a chance de falar sobre alguma coisa. Cristina percebe que não foi isso que Priscila lhe disse. Mas então ela fica desanimada, sabendo que mesmo assim ainda é verdade, já que ele não está cumprindo seus deveres como cavaleiro para vigiar uma encrenqueira que ele nem gosta. Cedric pensa um pouco antes de responder, então admite que no começo ele realmente pensava assim. Ela fica desanimada, mas então ele continua, revelando que não pensa mais assim. Cristina pergunta o que ele quer dizer, então Cedric explica que ele foi criado para ser útil para a família, então nunca teve outro propósito para servir. A primeira coisa que ele aprendeu quando criança foi a suprimir suas emoções, e a segunda foi agir pensando apenas no mérito de sua família. Ele lembra como cresceu do jeito que seus pais queriam, e acabou se tornando o braço direito do príncipe herdeiro. Ele admite que nunca se importou com isso ou achou ruim, mas confessa que depois que ela chegou, aprendeu que a comida fica melhor quando tem alguém para lhe acompanhar. Cristina está surpresa, e lembra dos momentos que passaram juntos, enquanto ele continua, dizendo que aprendeu que as conversas podem ser divertidas, e também como biscoitos caseiros podem ser deliciosos. Ela ouve Cedric lhe chamar, e ele declara que está aproveitando muito o tempo que está com ela, mesmo sem cumprir seu dever como cavaleiro. Ela é pega de surpresa e fica vermelha, mas depois fala meio tímida que nesse caso, ela vai ficar. Ela percebe que não é mais porque está presa, mas agora realmente quer ficar por vontade própria com todos, e Cedric não consegue evitar de sorrir ouvindo isso. No dia seguinte se ouve uma batida forte na porta, o que faz Cedric acordar. Cristina também acorda confusa, então ela se levanta perguntando o que está acontecendo, antes de ver os rapazes na porta lhe dando bom dia. Cedric pergunta irritado o que eles estão fazendo ali tão cedo, e pergunta por que Cyril resolveu bater e não entrar direto como ele sempre faz. Mas Cyril explica que não podia ser tão informal com Rufus e Philip com ele. Cristina fica preocupada, e pergunta se aconteceu alguma coisa, notando que até o príncipe apareceu dessa vez. Cyril explica que eles só vieram porque souberam da sua tentativa de fugir. Cristina fica nervosa, e ela não pode acreditar que já sabem que ela tentou escapar ontem. Cyril menciona seu tornado, e explica que ele estava programado para ir até ele se alguma coisa acontecesse, então ele soube imediatamente, e depois resolveu mandar uma carta avisando os dois para eles aparecerem com ele. Cristina nota que eles não estavam brincando quando falaram que ela seria vigiada, e percebe que não pode tentar isso de novo. Então Cyril se aproxima dela, perguntando por que ela tentou escapar. Cristina fica meio envergonhada de dizer, já que a verdade é que ela achava que estava fazendo o melhor para Cedric, mas nota que isso é estranho de se falar em voz alta. Mas Cyril decide não insistir, o que lhe deixa surpresa, e ele apenas sorri, dizendo que ela deveria ir para sua casa da próxima vez, garantindo que vai tratar ela como uma princesa. Ela fica chocada com o jeito que ele disse isso, enquanto Rufus se irrita e pergunta se ele quer brigar. Então ela nota seu irmão, que declara que primeiro ela tem sua família para ir. Ele se vira para ela e pergunta se não é verdade que ela deve ir para sua família primeiro, mas o coração de Cristina é destruído quando ele diz que ela não tem amigos, então essa é a única escolha dela. Ela sabe que ele está certo, mas lembra que seus pais são superprotetores, então eles iam fazer ela passar por uma bateria de exames assim que chegasse em casa. Ela decide inventar alguma desculpa, e acha que não deve incomodar seus pais, então Cyril provoca Rufus, dizendo que ela claramente prefere visitar sua casa. Eles começam a brigar de novo, o que deixa Cedric irritado. Mas de repente Philip começa a aplaudir se divertindo com eles, e sugere que conversem melhor lá dentro. Os 5 sentam para conversar, e Hannah lhes serve um pouco de chá e bolos. Philip decide começar a falar, e menciona a tentativa de fuga da mansão de novo. Cristina treme apavorada achando que ele vai lhe punir, e começa a se perguntar se ele pode lhe matar. Ela quer implorar por sua vida, mas de repente Philip menciona que o Palácio Imperial também tem um quarto vago para ela. Cristina fica surpresa e pergunta o que ele disse, então Philip repete que eles têm um quarto disponível, então, na próxima vez que ela quiser escapar, talvez devesse passar no palácio para uma visita. Ele sorri gentilmente, mas Cristina ainda tem muito medo dele para isso, e não acha inteligente ir para um lugar onde as pessoas lhe querem mortas. Philip continua sorrindo calmo, enquanto ele pensa que seria bem mais fácil vigiar ela no palácio. Ele só lhe colocou junto de Cedric porque pensou que como ela gostava dele, ela ia dizer onde estava escondendo o grimório mais rápido. Mas ele olha para Cedric, e percebe que ele provavelmente não vai concordar com essa sugestão. De repente Cyril se lembra de uma coisa, e ele nota como ainda não viu seu pequeno tornado, então pergunta onde ele está. Mas Hannah passa, avisando que já o destruiu. Ele olha para ela de repente, então ele pergunta nervoso como e por que ela fez isso. Hannah diz calmamente que usou seu punho, lembrando como aquela coisa não parava de fazer barulho. Cyril fica imediatamente interessado nela, então ele se levanta para lhe seguir e pergunta como ela fez isso, sem acreditar que ela conseguiu isso usando apenas suas mãos. Rufus observa confuso em como ele é esquisito. Mas então ele se vira para Cristina, querendo saber por que ela fugiu.
Ele garante que não importa o que seja, e disfarça sua preocupação dizendo que a família sempre ficará ao seu lado, mas Cristina fica preocupada em ter que falar o motivo em voz alta. Ela quer mentir, mas sabe que precisa falar algo convincente o bastante para Philip, ou então ele vai lhe acusar de outro crime. Ela não sabe o que responder, e Cedric nota o rosto dela pedindo por ajuda, então ele começa a falar. Cedric explica que ela se cansou de ficar na mansão, então ela queria tomar um ar por um tempo. Cristina fica vermelha, e ela não pode acreditar que Cedric está mentindo por ela. Philip não acha convincente o bastante, já que ela poderia ter dito isso antes de tentar fugir, mas Cedric lembra que ela está sendo vigiada sob suas ordens, então é natural que ela não soubesse que tinha alguma escolha. Philip começa a pensar, e Cristina espera ansiosa pela resposta. Ele começa a lhe encarar, enquanto ela fica completamente nervosa, e seu coração bate cada vez mais acelerado. Mas ela fica aliviada quando ele decide acreditar. Philip se desculpa por ter sido negligente com sua saúde mental, e de repente ele se levanta para se aproximar dela. Ela se pergunta o que está acontecendo, enquanto ele continua se aproximando. De repente ele leva a mão ao bolso, e Cristina começa a rezar por sua vida, mas ele acaba lhe entregando um papel. Cristina fica confusa, antes de Philip explicar que aquele é um ingresso para o musical. Ele acha que isso é uma boa opção para ela se distrair, então Cristina o agradece, achando melhor do que se despedir de sua vida de novo. Mas de repente ela percebe algo, então pergunta a Philip por que ele lhe deu 2 bilhetes, o que ele responde dizendo que é óbvio, já que não é bom ir para lugares sozinha, então aponta para Cedric, dizendo que ele vai lhe acompanhar. Cristina é pega de surpresa de novo, e ela percebe que se isso quer dizer que ela vai a um encontro com Cedric. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Magia da Lua.